E aí, tudo em paz? Eu sou o André... O que foi? O que foi? Ah, você esqueceu de se inscrever no canal? Tá bom, tá bom. Vai, se inscreve aí rapidinho, cara. Vai começar, né, meu? Tá, já deixa o like, então. Já que você vai se inscrever agora, já deixa o like aí também, tá bom? Isso. Aproveita e já convida também seus amigos. Vai convidando o pessoal aí. Se inscreveu? Já? Deixou o like? Ah, já esqueceu, não esquece o like, cara. Deixa o like aí, não custa nada, pô. Já tá fazendo inscrição, já deixa o like aí, rapaz. Tá. Convidou o pessoal? Tudo certo? Então posso começar? Ah, tem que esperar a vinheta ainda, é isso? Então tá bom. Então, por favor, soltem a vinheta. E aí, tudo em paz? Eu sou o André Ricardo Veraz e esse é o Quem Quer Pode Podcast, no seu 8º episódio. Hoje eu tenho o prazer de conversar com alguém aqui que cresceu na região metropolitana de São Paulo, mais precisamente em Carapicuíba. No seu primeiro trabalho, o objetivo principal era comprar uma calça rosa. O seu segundo trabalho era sustentar o seu vício. Opa, vício? Que é isso? Não, era alfajor da Turma da Mônica. E foi se desenvolvendo profissionalmente, aprendendo várias coisas durante essa caminhada toda, essa jornada profissional, e cresceu cercada de amor, de cuidados. E hoje eu tenho o prazer de conhecer essa pessoa que é formada em MBA, em liderança e pessoas. É com muito prazer que recebo aqui Fernanda Soares. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com você, André? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, compartilhando histórias. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? E realmente, né, a história da calça rosa é muito boa. Tinha até esquecido que falei sobre ela, né? Eu acho que a minha história, ela começa aí cercada realmente de muito amor. Então, hoje, quando eu ouço as pessoas falando, eu fui extremamente mimada pela avó, pai, mãe, por todo Coisa mundo. boa. E eu acho que amor é algo que a gente precisa dar, né? Doar, enfim. E aí, né, fui crescendo dentro dessa família que muito cercada de amor, mas também é uma família muito simples, muito humilde. E eu queria trabalhar, né? Então, com 12 anos, eu cismei pro desespero da minha mãe. Que eu queria trabalhar. E aí, eu tinha uma vizinha que era mais louca do que eu, porque eu tinha 12 anos, afinal de contas, e ela tinha uma vida ali que ela cuidava da filha dela. E nas férias não tinha com quem deixar a criança. E ela perguntou se eu podia cuidar. Claro que quem ia cuidar era minha mãe. Mas o importante, quem ia receber no fim do mês era eu, né? Enfim, e aí deu super certo. Fiquei com a Suelen lá por um mês. Legal. E comprei minha calça rosa. Olha só, tá vendo? Então aqui, ó, você tá falando que quem quer pode comprar uma calça rosa. Bacana. E antes de começar esse lado profissional, a gente sempre gosta muito de ouvir as histórias da primeira infância. O que você lembra? Como foi? Eu já sei que você, com 5 anos de idade, foi presenteado com uma irmã, né? Chegou a sua irmã e tudo mais. E também uma curiosidade a respeito do seu pai. Seu pai e sua mãe também. Sua mãe é autodidata, aprendeu a ler sozinha, não é isso? Sim. E o seu pai, que ele era... Você falou... Como deficiente auditivo. Deficiente auditivo, mas naquela época a gente falava muito, né? Ele é surdo. Mas ele, né? ele sabia falar. Ele era oralizado. Aprendeu a falar. Então, sim, conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Então, assim, nasci neste lar, né? Minha mãe, alagoana, veio para São Paulo para trabalhar numa casa de família. Olha só. Então, ela era... fazia parte de uma família grande no Nordeste, né? Então, a infância dela foi ali na roça, enfim. E aí, quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos, a mãe dela pediu para ela vir cuidar da madrinha que morava aqui em São Paulo. E aí, ela veio para trabalhar, né, na casa dessa pessoa. Entendi. E aí, meu pai, né, mais um irmão, tinha o meu pai e meu irmão. Conheci meu avô pouquíssimo, o pai do meu pai, incrível. E ele casou com uma senhora também, né? Que não era a mãe do meu pai, certo. né? Meu pai... Minha avó teve alguns problemas nas gravidezes que ela teve. Ela teve algumas gravidez. E meu pai nasceu surdo. Né? Meu tio, antes do meu pai, também nasceu surdo completamente. Puxa. O meu pai foi perdendo essa audição. É mesmo? Então, por isso que ele é oralizado. Ele aprendeu a falar, né? Então, tá ligado, né? Então, ele perdeu por volta dos 8 anos. Ele tinha 10% de audição. Poxa vida.
Então, mas meu pai sempre foi um homem, eu acho que o que eu tenho de palhaça, assim, sabe? É do meu pai. Porque ele fazia uma graça com qualquer pessoa. Tudo pra ele era festa, né? Mesmo com todas as dificuldades ali da vida mesmo em relação a isso. Bom, enfim, se casaram, ainda bem, né? Se encontraram na vida. E aí eu cheguei nessa família, né? Legal. Quando eles construíram a casa deles ali, era tudo muito pequeno, tudo muito... Imagina, né? Uma pessoa que veio para São Paulo e o meu pai, ele trabalhava desde sempre. Sabe aquela típica família, né? Meu pai trabalhava há 30 anos no mesmo lugar, sabe? Enfim. E aí a minha mãe se dedicou a cuidar de nós, né? E meu pai trabalhava, né? E aí eu vi ali muito a trajetória do meu pai de chegar chateado. Porque quando você tem alguma deficiência, o mercado de trabalho, enfim. Você imagina hoje que a gente tem, a gente pode falar sobre isso, né? As empresas estão mais adaptadas a isso. Sim. Né? Você imagina isso, sei lá... Não, denunciar a minha idade. Tá tudo certo. Imagina isso lá, pouquíssimo 45 anos atrás, né? Eu nasci há 42. Mas você imagina as dificuldades que eram tudo isso. Então, mas meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito amorosas, assim. Para mim, eles são um exemplo. Legal, assim, era uma família linda. E minha avó morava ali com a gente também. A avó é tudo, né? Nossa. Fala sério. Já recebeu o dinheiro da sua avó ali na mãozinha pra ir pra escola? Eu chamava ela de mãe também, Olha a mãe só. Tonha, né? Então, eu fazia parte dessa composição familiar. Bacana. Meu avô, quando eu tinha 3 anos, faleceu. Mas... faleceu super jovem, com 63 anos, mas morávamos ali. Então, meu tio, esse que era completamente surdo, ele não estabeleceu uma família, quando eu digo família de casar, enfim. Filhos e tal. Não foi assim. E, então, tinha meu pai, minha mãe, eu, minha avó. Minha avó morava numa outra casa. Minha avó era minha protetora, Legal, né? imagino, né? Avó, eu falava, por sua mãe perto. Tonha! Olha só. Minha mãe sempre foi bastante rigorosa com a nossa educação. Então, ela se preocupava muito com os valores que a gente ia ter. Isso aí como que me a gente fez... ia crescer ali dentro dessa... quando você me falou sobre essa questão... Desculpa te interromper. Imagina. Essa questão de sua mãe era muito rigorosa, me lembrou de uma historinha que você pôs no nosso formulário. Qual foi? Que foi o seguinte, que você se atreveu a falar que não queria estudar com 6 anos de idade. Nossa! Eu lembro dessa cena. Minha mãe pegava pesado ali com a gente, né? Depois eu te conto como ela é hoje como avó, tá? Mudou o cenário. Aí é outra Mas coisa. ali, naquela, né? É isso, assim. Eu fui rodeada de amor, né? Muito amor. Mas também bastante... Olha, é isto, a vida é assim. Eu não tive oportunidade de estudar. Então, minha mãe, ela foi aprender... Ela começou a ler na Bíblia. Porque ela falou que tinha tanta vontade. Ela via as outras crianças ali da idade dela e ela não podia, ela tinha que trabalhar, né? Então, ela se esforçou muito para aprender a ler, né? Hoje ela escreve com bastante dificuldade, mas ela falou, não, eu não vou tirar minha identidade aqui em São Paulo sem escrever meu nome. Então, com muito esforço, ela foi aprendendo. Então, ela sempre, desde que eu nasci, eu escuto minha mãe falando, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Mas assim, né? Imagina isso há algum tempo atrás, numa família humilde. Então, eles não tinham dinheiro para dispor de uma educação melhor ou com qualidade. Então, eu fui para uma escola pública, mas minha mãe sempre insistindo. Quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, né? Pré-escola naquela época, teve uma greve. Como toda boa criança, eu adorei ficar em casa, né? Pra quê acordar e ir pra escola? Imagino. Enfim. E aí voltou às aulas, eu falei que eu não ia. Quando eu falei que eu não ia pra escola, ela falou, você vai sim. Deixa eu te contar, pisciana, chorona, né? Como disse minha mãe, como você chorava, criança? Minha mãe falou, você vai, me pôs no banheiro, assim, pouquíssimas vezes na vida, minha mãe me segurou firme. Sim. A gente tinha uma comunicação muito de falar, de diálogo, mas naquele dia minha mãe ficou brava. Me pôs no chuveiro, me arrancou a roupa, porque eu era um pingo de gente. Nunca mais eu falei que não ia pra escola. Então, tem coisas na vida, gente, que vale a pena, né? Nossa. Quase nerd. Eu gosto bastante de estudar. Nerd, não. Não cheguei a esse ponto, mas eu gosto bastante de estudar, né? Eu acho que a educação, ela transforma a vida das pessoas, ela transforma realidades, né? Então, hoje, quando eu olho para minha família, eu tenho muito orgulho da história que eu percorri.
E Muito por legal. muita insistência da minha família, né? Por querer que a gente faça o que é certo, por fazer com que a gente olhe para a vida de forma diferente. Certo, Então, acho que a família, né? E aí, voltando ali para minha primeira infância, ela tem uma responsabilidade na nossa formação de caráter muito grande. Porque ali tem os principais valores. Então, né? A minha mãe falando na minha orelha, olha, estuda porque é importante. Ah, olha, eu confio em você. Então, Bacana. a verdade aqui é a qualquer custo, não importa, sempre a verdade vai prevalecer nessa casa. Então, Legal. são aspectos que você cresce ouvindo e que te forma como pessoa, né, André? verdade. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz. Legal, Muito legal. feliz, assim. Eu lembro, claro, às vezes eu queria aquela boneca, sabe? Sim. Que ela não tinha, né? Eu lembro do meu pai chegando do trabalho, trabalhava numa metalúrgica, mas como o problema auditivo dele era grave, então ele não conseguia, por exemplo, falar ao telefone, porque as tecnologias eram bem Sim, escassas no mercado de trabalho, né? Então, eu lembro da dificuldade que ele tinha, porque ele gostava muito de trabalhar. Então, assim, o trabalho na minha casa sempre teve um valor muito grande, mas ele não conseguiu avançar muito na carreira, né? De construir, apesar de ficar 30 anos no mesmo lugar, ele não conseguiu chegar a cargos muito maiores, entendo. né? E ainda assim, ele chegava ali do trabalho com a maçãzinha, que ele Legal. guardava a sobremesa para trazer pra gente. Olha só, Então, bacana. assim, são coisas que marcam muito a vida da gente, né? Então, a imagem que eu tenho do meu... Sou chorando, eu não contei essa parte, né? Eu sou. Então, às vezes eu vou chorar. Então, assim, meu pai trazendo aquela maçã, sabe? Com todo o esforço que eles faziam para que a gente tivesse uma infância boa e feliz. Então, assim, eu fui muito feliz. Legal. Apesar das limitações Sim. que o dinheiro, às vezes, causa na vida da gente, né? Então, minha infância foi incrível. Bacana. Aí minha irmã chegou, né? Aí eu tive que dividir. Aí acabou um pouquinho de Ela é atenção. nerd, ela é. mesmo? Opa, eu nunca vi. É mesmo. Nossa, estuda demais. Assim, Olha ela só. faz. Cada hora ela tá fazendo uma faculdade, cada hora. Caramba. Nossa, ela é muito Ela é nerd. Aham. Inteligentíssima. Mas eu achei muito legal você comentar sobre isso, porque ali também no formulário e tal, você escreveu realmente isso, né? Que você teve uma infância bastante simples, com muitas restrições, mas que jamais faltou amor, né? Nunca. Então isso é muito bacana, né? Nunca. E essas questões, né, do amor, da verdade, são valores que ficam guardados no nosso coração mesmo, né? Nossa personalidade. Isso é muito bom, né? Eu acho que os estímulos que eu recebi foram muito positivos. Certo. Então, eu sou muito otimista. Então, mesmo diante de qualquer situação, eu olho para a vida de forma otimista. Legal. Então, eu sempre acho que vai dar certo, entendeu? Entendi. Sempre, porque foi assim que eu cresci. E ali, cercada de amor pela minha mãe, e quando minha mãe brigava muito comigo, eu tinha minha avó, que delícia. Falava, mãe Tonha, vem aqui me ajudar. Nossa, mãe Tonha, né? Porque o nome dela era Antônia, mas eu chamava ela de mãe, Dindinha. Pensa a minha casa. Minha casa era cheia de gente. Eu Legal. sempre morei com um monte de gente. Porque todo mundo que precisava ia aonde? Na Dindinha, né? Vou lá na mãe Tonha, porque ela vai me ajudar. Legal. Então, a minha casa, a panela de comida, sempre era muito grande. Porque além da gente, os vizinhos, as pessoas... Então, mesmo tendo pouco, Isso que eu acho muito legal. era um valor da gente repartir o que a gente tinha. Então, eu não lembro da minha infância... um momento que alguém não morou na minha casa, entendeu? Entendi. Que todo mundo que precisava ia para minha casa. Olha só. Então, e às vezes eu falava, eu não quero mais tanta gente morando aqui, né? Eu só queria dormir até tarde, eu não podia dormir até tarde. Mas são coisas que é mais forte do que a gente imagina, né? E hoje, na vida adulta, quando eu olho para tudo isso, eu falo, poxa, às vezes eu repito esses comportamentos e nem percebo. Né? Sim, então, assim, foi incrível. Se você pensar numa pessoa ali abençoada, sabe? Mãe Tonha tinha valores, assim, religiosos, de vida, de honestidade. Assim, minha casa era cheia. Então, eu cresci nesse lar, sabe? Então, os estímulos que eu recebi na minha primeira infância foram muito positivos, assim. E o que eu acho muito legal, né? A gente fala de... Graças a Deus também eu cresci numa casa assim... É tão bom, né? Cheia, né? Sempre tinha gente lá, sempre tinha alguém por lá e tal. E o que eu acho bacana disso tudo é que famílias simples, como elas são acolhedoras, né? Como elas dividem assim, não tá sobrando, mas divide o que tem. Não tem problema. A gente muito tem legal. para hoje, amanhã a gente pensa no que faz, mas a gente... E sabe que, assim, dá certo, né? Sei lá, eu acho que... Volta. Eu acredito fielmente que aquilo que a gente dá, a gente recebe. Talvez não da mesma forma, e talvez você não faça para receber.
Mas não Eu te acho que falta. principalmente quando faz pra não receber, não pensando Não te nisso. sabe? falta, sabe? Uhum. De alguma forma, Deus, o universo, cada um com a sua crença, Uhum. cada um com a sua construção, mas volta. Então, eu não me lembro também de passar nenhum momento que eu falasse, e agora? Uhum. Momentos difíceis, sim. Sim. Uhum. Momentos difíceis. Mas nada que não pudesse ser superado no outro dia, Bacana, entende? bacana. Então, eu acho sim que e isto é uma coisa que a gente tem para a vida, né? Uhum, Então, uhum. o dividir na minha casa, o compartilhar, sempre foi muito presente. E minha Legal. mãe também é assim, né? É. Às vezes eu brigava com ela, falando, mãe, para de ser boba. Meu Deus, eu tô te fazendo de boba. Né? Ela fala, Fernanda, o lema da minha mãe é assim, quando eu morrer, eu não vou levar isso no caixão. Me dá uma preocupação, confesso, porque olha, às vezes ela me deixa maluca. Mas são pessoas muito generosas, né? Que eu tive a honra de crescer, legal. né? E aí eu tinha o meu tio, que morava ali com a gente também, dentro Certo. dessa dinâmica. Meu tio, ele era completamente surdo. Uhum. E tanto ele como meu pai, eles foram estudar em escola comum. E não tinha essa questão de inclusão, Não, em era outra olhar, pegada, em né? acessibilidade. Não tinha nada A criançada disso. na época não Então, tinha... você imagina duas pessoas surdas. Meu pai ainda... Eles fazem leitura labial Certo. muito boa. Nenhum dos dois mais estão com a gente aqui nesse plano, mas Uhum. eles fazem... Mas você imagina, eles foram inseridos dentro de um contexto educacional sem nenhum tipo de suporte. E o meu tio, ele era mais rebelde. Sim. Porque ele ficava muito incomodado. Você imagina, você tá, né? Imagina aqui a gente, né? Não escuta, você vê, não entende, aquela rigidez, né? E então ele fugia da escola, ele aprontava muito, né? Ele foi morar com essa minha avó, depois que meu pai casou, ele já tinha uns 9, 10 anos. Certo. Me disseram que a primeira infância dele ali, ele sofria agressão, porque ele vivia na casa das pessoas, dos parentes, enfim. Então, ele tinha naturalmente um pouco mais de agressividade, né? Então, meu tio foi dado como louco naquela época, de sofrer ao ponto de ir para clínicas, não era clínicas psiquiátricas, era manicômio mesmo, se falava, né? Naquela época. Então, ele sofreu muito, imagino. porque ele era tratado, como as pessoas não conheciam, como uma pessoa doente mentalmente, né? Então, ele morava ali com a gente. O tratamento que se dava a essas pessoas na época eram terríveis. Horrível, Meu Deus do céu. assim. Minha mãe me contou que ela já era casada com meu pai, eu demorei um tempinho para nascer entre o casamento, né? Dele ter saído de camisa de força, assim, de casa, né? E aí ele acabou indo pro caminho do álcool. Poxa. Meu tio se tornou alcoólico, alcoólatra, e a minha avó, com todo o amor, mesmo não sendo a mãe dele, né, dedicou a vida dela a cuidar dele. E quando ela se foi, assim, eu falei, e agora? Quem vai cuidar dele? Né? Então, de alguma forma, eu assumi isso pra mim. Eu falei, não posso deixar ele. Eu sou a única, eu e minha irmã somos as únicas pessoas. 19, quando minha avó morreu. Claro, tinha minha mãe, meu pai, né? Claro. Mas ali, quando minha avó morreu no caixão dela, eu falei, vai que eu vou cuidar dele pra você. O que eu puder fazer enquanto, né, dentro das minhas condições, eu vou fazer. E ele faleceu ano passado, mas assim, num estado, infelizmente, cruel, né? Porque você vê o alcoolismo, ele destrói a pessoa de uma forma. Então, muitas vezes eu e meu marido é incrível, daqui a pouco eu conto a história, que a gente também se conheceu quase na adolescência. Me ajudou aí durante toda esse momento, assim, de cuidar dele mesmo, de buscar na rua, de ter que dar banho, sabe assim? Mas, enfim, tentar trazer um pouco de dignidade para esse contexto. Apesar de ele ser um adulto e tem momentos que você não tem muito o que fazer. De fato, tem momentos que você não tem o que fazer, mas foi assim a minha infância, né? Legal. Então, ali com meu tio, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha irmã, né? Então, foi... E é interessante, né, que, voltando para o nosso formulário, uma das coisas que você cita ali mesmo, que saudades da tua infância, você tem saudade das pessoas, justamente, né? Muito. Acho que as pessoas, até hoje na minha vida, assim, elas representam muita coisa pra mim, né? Eu tenho saudade disso ali, sentar com a minha avó. Sabe o que ela fazia? Não sei como foi sua infância. Minha avó comia arroz com feijão, né? Imagina que ela veio do Nordeste também, então a tradição, a cultura, a comida era outra. Então o prato dela era pimenta, ela tinha plantação de pimenta. Você não lembra minha casa antes, que eu moro ainda lá até hoje, mas o quintal tinha verdura, animaizinhos, patinhos, galinha, desse jeito. E ela tinha lá a plantação dela de pimenta, porque ela gostava de arroz, ou arroz não, feijão, farinha e pimenta.
E é Então, pimenta... mas não era essa pimenta. Muita pimenta, né? Não era essa pimenta fraquinha, não. Era a pimenta do Nordeste. E aí ela colocava lá o arroz, o feijãozinho dela, e ela comia com a mão. Ah, sei. Ela fazia bolinho na mão. Ai, que bolinho bom. Nossa, falando com você agora me deu até... Nossa, salivou minha boca. Porque ela fazia o bolinho com a mão, com o coentro dela, que ela amava o coentro. Fazia o bolinho, e eu sentava ali do lado dela e eu ia comendo aquele bolinho com ela. Sei. Então é isso que eu tenho saudade. Bacana, sabe? né? O resto a gente aprende a viver. Mas esses momentos, eu acho bacana. que... eu falo com saudade, né? A gente sim. fica emocionado porque é uma vida. Ah, sim, claro. Mas E é emoção maravilhoso. boa, né? É uma emoção boa, é uma emoção de saudade, né? De gostoso. ter vivido. Eu acho sim. que a gente só sente saudade daquilo que a gente viveu. E eu digo assim, graças a Deus eu tenho minha mãe, meu pai é falecido e minha avó também, mas uma coisa que eu tenho pra mim, o que eu posso fazer pelas pessoas enquanto elas estão vivas, Legal. eu farei. Bacana. Então, tudo isso que eu tô te falando foram muitos afetos trocados, Sim, né? sim. Ela morreu tendo a certeza de que, né? Ela falava, essa Foi menina me amada, ama. Sério, Então, é isso muito bom, pra né? mim... peraí que agora eu vou pegar um lencinho, né? E Senão vai borrar minha maquiagem. perdoa a minha falta de... Imagina, tem um aqui do lado. Minha esposa sempre comprou uma caixinha, falou, leva lá, tal, quando eu não esqueço. Não, mas são boas histórias, assim, histórias Sim, gostosas legal. de ter lembrado, com certeza. Eu tive mais convívio com meu avô paterno. Infelizmente, nem meu pai mesmo conheceu, porque quando meu pai estava com 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, ele faleceu. Também interior de São Paulo, aquele negócio todo. Então, não tive o privilégio de conhecê-lo. A minha avó paterna era daquele tipo de vó, ela tinha 4 filhos. E ela ficou assim, durante a maior parte da vida dela, ela ficava de 3 em 3 meses na casa dos filhos, assim, sabe? Então era uma delícia, porque é daquela avó que fazia pamonha, fazia doce de leite. Comida de vó são e as tal, melhores. nossa, então era muito legal. Ela gostava de jogar dominó, ela era um barato. Muito legal, muito legal. Então eu tive essa convivência com ela. Com minha avó materna, eu tinha convivência mais de visitá-la mesmo. Ela morava na região de Perus, aliás, até hoje eu gosto muito de andar de trem, claro que não lotado, né? Mas até hoje eu gosto muito do transporte ferroviário, porque eu lembro dessas coisas que a gente ia visitar minha avó em Perus. Que legal. Então, eu gosto de andar de trem. São lembranças deliciosas. Eu acho legal. E também minha avó super, super divertida também. Minhas tias, tenho contato com minhas tias até hoje. Minha mãe faleceu em 2009. Mas é como você falou, né? Quando a gente chora é de saudade. E não de, poxa, por que eu não fiz isso, aquilo, outro? Não, ao contrário, graças a Deus, né, Ricardo? Né, André? Pôde, eu acho que isso faz toda a diferença. Isso é muito bom, né? Faz toda a diferença. E aí você deu uma pinceladinha e já falou um pouquinho Contei, né? do seu... Como se conheceu seu marido? Meu marido. Foi o momento de sua mãe de cabelo em pé. Se fosse hoje, ia ser... Porque eu tinha 14 anos, né? Eu acho que eu sempre fui muito madura pra minha idade, né? E aí, a gente sempre, minha avó principalmente, ela tinha essa questão religiosa, então ela levava a gente pra missa, né? A minha família, ela teve uma origem, eu lembro do meu avô pouco, porque foi até os 3 anos, mas ele era da Umbanda, então ele tinha mais, e minha avó era católica, né? Sempre muita coisa, então a gente também aprendeu a conviver e respeitar todas as crenças religiosas, enfim. E minha avó me levava muito à igreja, então cresci ali naquele ambiente, né? E aí quando eu fiz 12, 13 anos, fui fazer o CRI, né? Todos os ritos da igreja católica, enfim. E aí eu fui fazer um encontro de jovens. Eu acho que eu não te falei, não lembro se a gente comentou a respeito disso, mas eu sempre tive uma intuição muito forte, assim. É quase como se eu pudesse... Eu sinto tudo tanto que eu não sei te explicar, desde muito cedo. E aí, cheguei nesse encontro, né? Tinha umas palestras, não sei qual a sua vertente religiosa, enfim, mas enfim, aí tem várias palestras durante um dia e tal. E aí chegou esse rapaz lá, eu olhei e falei, nossa, conheço ele de algum lugar. Sabe assim? Ele falou lá, mas eu numa palestra... Até hoje eu não lembro. Não sei, não descobri. Mas, enfim, naquele momento eu falei, nossa, eu conheço ele de algum lugar. Da onde eu conheço? Não conheço, não me lembro, assim. Mas, assim, fisicamente eu tinha a sensação de já tê-lo visto em algum lugar. Enfim, a gente começou ali no encontro de jovens, aquela coisa toda, né? Vários amigos. Aí a gente ficava na praça, na igreja onde eu participo até hoje, um pouco menos, mas hoje ainda participo, tem uma praça na frente. Então era aquela coisa, né? Todo mundo ia pra praça para depois ir pra igreja. Então a gente ficava ali conversando. E aí nessa conversa, a gente nunca tinha conversado,
né? Passou o encontro, a gente ali conversando. Nunca tinha falado. Eu olhei pra ele e falei, nossa, eu vou casar com ele. Sabe que loucura? Não é uma loucura? É uma loucura. Então, quando eu não falei. Eu Sim, tô pensou. louca, né? Eu tinha 14 anos. Mas eu pensei, nossa, eu vou casar com esse homem. Vou casar com ele. Sabe, Sim. é quase que um lapso de ver a gente entrando naquela igreja e a gente casando. Assim, Olha só. tudo muito rápido. É. Não demorou muito, a gente começou a namorar, acho que uns 2 meses depois. Não, foi no outro ano. No comecinho do outro ano a gente começou a namorar, assim, Desculpa né? a pergunta, mas ele era muito mais velho que você? 19, ele tinha 19, eu tinha 19. 14. Pra aquela época, né? Era bastante. Mas a minha avó, a Sim. Dindinha, muito esperta. Muito Muito esperta. Aham. Então ela tinha um cheiro, viu? Vou te contar. Tinha um E fora por ar. aí, né? E tinha muito. Eu sempre tive muitos amigos. Aham. Nossa, na escola. Você comentou que até hoje tem amigos Eu desde os tenho. 3 anos de idade, né? Tenho, a Legal. Kátia me ligou ontem. Tenho muitos, graças a Deus. Bacana. Eu sou muito abençoada. Eu sou cercada de muita gente e eu falo que eu não substituo, eu adiciono, entendeu? Legal. A manutenção é um pouco complexa disso tudo, É, mas imagino. eu dou conta. Enfim, então, eu sempre muitos amigos na minha casa, e aí os amigos da igreja que chegaram também, imagina, né? Nossa, foi uma fase muito boa. Acho que Legal. a religião, ela traz também essa base para a nossa vida. Então, meus amigos viviam em casa. Quando Legal. eu nunca tinha nem beijado, assim, nenhuma pitoquinha no Flávio. Flávio foi em casa, mas a gente sabe aquela paquerinha, sabe? Sei. Mãe Tonha, quando eu entrei, Já. falou: vai ser seu namorado, né? Desse jeito. Eu falei: será que ela tá lendo minha mente? Ela era muito esperta. Acho que essa intuição aí veio um pouquinho dela, porque ela. Como é que ela percebeu? Assim, Olha só. sei lá, né? Ah, Que bandeira como foi ela essa, né? percebeu, né? Sabedoria da vida, né? Que a gente acha que tá enganando todo mundo. Mas foi muito legal. Que legal. Enfim, aí Flávia e eu começamos a namorar, namoramos 6 anos, então, e aí com 20 anos, Se casou. nós nos casamos. Olha que legal. Que bacana. Não foi meu primeiro namorado, mas foi o sério, o namorado Aham. sério, né? Sim. Namorado Que legal, sério, que que foi na legal. minha casa, enfim. Então, na Estamos caminhada juntos até até né? hoje. Que legal. Isso é muito Estamos bacana. juntos se for contar a época de namoro, né? Tudo, 27 anos. Que bacana. Muito tempo, né? Que legal, bastante. Às vezes eu penso como ele me aguenta, depois eu penso como é que eu aguento ele. É uma troca, né? É. E a gente teve toda essa história aí. E que legal, né? Esse apoio também que ele te deu em questão do Muito. tio, né? Das Muito, coisas e muito. tudo mais. Eu imagino que uma pessoa que te apoia, então. Tudo. É, A gente é muito... A gente é muito diferente. Eu sou assim mais falante, expansiva. O Flávio é mais sério, mais na dele. Eu não. Se me deixar ali no ponto de ônibus, eu vou fazer um amigo, entendeu? Eu vou sair com um telefone. Eu tô falando sério, Que assim, porque eu legal. tenho de amigo Uber. É mesmo? Poxa vida, vários. E melhores amigos, não é Que assim, legal. tipo, falei hoje, nunca mais vou falar, Sim, não. olha Tenho só. amigos mesmo. Então, assim, Ai, eu sou que muito bacana. falante, Flávia é discreta, mas na dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente se completa muito Que legal. em tudo, sabe? A gente tem uma parceria de vida. Eu costumo dizer que a gente tem nossos problemas, né? Você é Claro. casado Aham, também. aham. Não há casamento que seja todos os dias de glória. Aham, Tem dificuldades. Tem tudo que um casal tem. Mas a gente se escolhe, né? Eu acho que a gente escolhe fazer bacana. dar certo. E aí, quando um não tá tão bem, o outro dá... Sabe? Parece que a gente combina, sabe? Legal, legal. Agora é sua vez, segura as pontas, agora é minha vez. Isso é muito bom, né? E é assim que a gente né, caminha legal. juntos até hoje. Inclusive é bacana, né? Porque você falou que começou a namorar cedo e tudo mais e tal. E teve um lado que vocês também foram empreender juntos, né? Fomos. Vocês abriram Fomos. uma loja, o que foi? Então, a gente casou, né? Então, imagina que a gente namorou. Até os 18, eu e o Flávio namoramos. E a gente brigou. Aquelas briguinhas de, né? Brigamos. Mas a gente lembra, né? Que eu pensei que ia casar com ele. Falei, vou casar com ele, vou esperar. Aí a gente deu uma brigadinha. E aí a gente voltou e falou, não, agora a gente vai casar. Então, aí a gente casou. O Flávio é muito inteligente. Só que a inteligência dele é racional, é matemática, ele é muito exato, né? Eu acho que eu vou para uma parte mais da comunicação e ele é mais preciso. Então, o Flávio é muito... Concurso público para ele, ele passa com muita facilidade. Porque tem esse lado... Sabe aquelas contas que você fica pensando duas vezes qual é o problema? Ele fala, é isso, como você pensou? Eu tô aqui pensando como fazer essa conta. Então, ele tem essa inteligência muito apurada. Então, ele sempre esteve em bons trabalhos nesse contexto público. Então, Legal. ele, nesta época, ele estava trabalhando como funcionário público em Barueri. A gente casou e a gente sempre quis construir uma família. Assim, eu brincava com as minhas bonecas. Eu tinha 2 coisas na minha infância. Eu dava aula para minhas bonecas. Ah, legal. Então isso vem desde E eu queria ter um filho. Sabe assim? As minhas brincadeiras eram uma lozinha e uma boneca. Sei.
Aí cada pessoa sonha com uma coisa. Eu queria muito ter um filho. Então, não, queria vários. Louca. Mas, enfim, aí nós nos casamos. Eu tinha 20, Flávio 24 na época, né? Ele ia fazer 25. E aí a gente casou, a gente comprou nosso apartamento, mobiliamos nosso apartamento, do nosso jeitinho ali. E aí eu trabalhava numa loja, sempre gostei de vender, né? Depois da Suelen, eu inventei várias outras coisas na vida. Então eu fui vender revista com 14 anos. Então, isso é bacana se contar um pouquinho. Fui. Eu volto, já eu volto pro Flávio, vou contando aí. Mas enfim, eu fui trabalhar era Declite o nome. Naquela época, meu Deus, me senti muito velha agora. Mas lá atrás, assim, tinha muito essa venda de revista, jornal, não sei se você lembra. Sim, né? sim. Tinha muito essa questão. E aí eu sempre gostei, trabalho, por ver meu pai sempre foi assim, então eu gostava de trabalhar, achava aquilo incrível. Bacana. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar, mãe, você não precisa, né? Deixa você terminar de estudar, aquela coisa. Ah, mãe, eu quero trabalhar. Nossa, eu era chata, hein? Eu convenci minha mãe que eu ia. Eu falei, mas eu vou arrumar um emprego, né? E aí, tinha um anúncio lá que era tipo... Não era bem um call center, mas você vendia revista. Tá. Só que além de vender revista, você tinha que ir na casa do cliente com 14 anos. Então. Levar a assinatura para ele, né? Porque não tinha essas coisas digitais como tem hoje. Então, você fazia lá o contrato da revista... Ia lá na casa, olha que loucura. Não era igual uma amiga nossa, né? Que ela trabalhou no call center com venda de assinatura de TV. Que ela anotava o cartão com autorização do cliente. Anotava o cartão de um, mas jogava na fatura do outro. Que loucura, é uma loucura. Não, você fazia um contrato e levava, né? Então você ficava ligando para as pessoas, pegava a listinha amarela, né? Porque não tinha também tanta modernidade. Eu só falei ideia de ter. Você levava, agendava com a pessoa e levava o contrato para assinar, porque como que você ia, né? Minha mãe quase enlouqueceu. Aí esse durou pouco. E eu também, né? Eu não tinha muita noção de perigo. Como é que eu vou na casa de uma pessoa que eu não conheço, né? Enfim, eu não tinha muita noção de perigo realmente. Mas minha mãe tinha, falou, você não vai mais. Chega, acabou. Enfim. Então, com 14 anos eu comecei. Depois você falou do alfajor. Aí eu fui trabalhar numa papelaria com meu primo. Então, era uma coisa simples depois da escola. Era menos arriscado, né? Eu fiquei um período lá, só que eu adorava comer alfajor da Turma da Mônica. Ai, como eu amava alfajor da Turma da Mônica. Então, meu salário, que era simbólico, era para comer alfajor da Turma da Mônica. Enfim, e aí eu já tinha, sei lá, uns 15 anos nisso, mais ou menos. E aí depois eu fui trabalhar numa loja de esportes. Tá. Então, o que eu sabia fazer era vender, eu gostava, sabe? Eu tinha duas coisas que eu gostava. Falar pra caramba, e eu podia convencer as pessoas, né? Então, eu amava quando chegava alguém pra comprar uma bola. E aí eu falava, qual bola eu vou vender hoje? Sabe assim? Sei. Aí eu me preparava, assim, pegava aquela bola, estudava sobre a bola. Legal. Não, eu tenho que confessar que vender pra homem é uma maravilha, né? Oh, meu Deus, maravilha. Então, eu podia me relacionar e vender. Então, eu adorava aquela logística ali, aquela dinâmica. E com 16 anos, eu fui trabalhar nessa loja de esportes. Legal. E, nossa, ali foi meu primeiro emprego formal, com carteira registrada, aquela coisa toda, né? Trabalhei um tempo sem registro, depois fui registrada, enfim, foram idas e vindas. Enfim, e lá naquela loja eu aprendi a vender. Tinha minha prima, que é minha madrinha também, né? Que a gente vai, enfim... A loja era do pai dela. O pai dela era jogador de futebol na época de 70, no São Paulo, enfim. Então, era uma loja de esportes. Jogava no melhor time possível. Então... E ele era super rígido no contexto. Então, assim, quando ele tinha que estar tudo muito impecável. Paulo Nani. Não, ele é maravilhoso. É uma pessoa... É muito bom, né? Que tá vendo? Eu vou somando essas pessoas na minha vida. Legal. E a filha dele é a Paula. E ela vendia muito bem. Pensa numa mulher linda, ela é maravilhosa, lindíssima até hoje. Enfim, e ela era a minha inspiração ali. Porque ela cuidava da gente, ela era a chefe ali da loja, né? E ela me ensinou a vender. Legal. Porque ela vendia tão bem, com uma facilidade, que eu olhava para ela e falava, eu quero aprender a vender igual a ela. Então, e eu me dedicava e assim, aprendi muito com eles. Então, tinha o pai dela que administrava as coisas e ela que cuidava da outra parte do negócio, porque ele era jogador, ele foi morar na Rússia, porque depois ele virou técnico. Então, ela que administrava tudo aquilo e tinha todo o olhar dele de cuidado, de disciplina. Porque imagina jogador de futebol, né? Você tem que ver, ele tem uns 75 hoje, impecável. Imagino, faz exercício físico todos os dias, nem parece que tem a idade que tem. Então, ele tinha muita disciplina. E ele fazia com que a gente também tivesse.
Entendi. Então, eu tinha a disciplina de um jogador de futebol e a venda daquela garota que eu falava, Legal. eu quero aprender a fazer isso. Então, enfim. Então, o que eu sabia fazer da vida? Vender, né? Enfim, aí encontrei... Vou voltar pro Flávio, gente. Tá? Não sei se tá dando pra acompanhar entre... Tá fazendo sentido? Tá entendendo aí? Opa, tranquilo. Vai perguntando. Tá legal. E nisso tudo, eu trabalhava na loja, eu casei com o Flávio, depois eu vou voltar porque teve um intervalo na loja que eu já te conto que é bem interessante também. Legal. Enfim, e aí eu casei com o Flávio, trabalhando ali na loja. Tá. O Flávio trabalhava na prefeitura, tinha um trabalho estável, né? A gente já tinha casado e a gente queria... Você começou a faculdade depois que casou? Vixe, eu na loja... Tá, não, eu tentei antes. Eu tentei, entrei, saí, a grana era curta, sabe? Então, eu terminei a faculdade... Eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade. Certo. Por 6 meses, porque eu não tive dinheiro para pagar. Entendi. Mas nesse período dos 6 meses, né? Isso foi muito interessante. Uma professora minha da 4ª série, porque eu tenho amizade com meus professores também. Que legal. tenho amizade com os meus professores até hoje, assim. Nossa, assim, para mim são incríveis. Tem uma coisa que adoro. Encontrei não minha professora de português no mercado. Que legal. E é muito legal porque a gente acompanha a vida uma da outra, né? Mas enfim, daqui a pouco eu volto nisso. Mas eu tinha uma professora, minha professora da 4ª série. Maria Helena, o nome dela. E aí ela passava lá na frente da loja, porque imagina, todo mundo morando ali na mesma cidade, certo, né? Carapicuíba não é tão grande assim. Eu trabalhava na loja no centro, na loja com a Paula, ali no centro, e ela passava. Né? E aí ela falou assim, você tá estudando? Eu falei, tô fazendo pedagogia. Ela, por que você não vai dar aula como eventual? E aí eu saí um período da loja para dar aula como eventual. Interessante. Olha que legal, né? Assim, foi uma relação que me levou para a escola. Eu era muito jovem, tinha 18 anos, não sabia nem, meu Deus. Foi muito legal também, porque eu tinha alunos muito mais velhos do que eu. Olha só. E eu dava aula ao lado de um abrigo. Então, a maioria das crianças que estudavam nessa escola eram desse abrigo. Olha só, então, na verdade, eu me sentia muito à vontade porque eles precisavam mais de acolhimento do que de informação. Entendi. E as professoras que estavam lá mais velhas, imagina, eu com 18 anos, chegando para dar aula, né? Elas falavam assim pra mim, eles não vão te respeitar, eles são terríveis. Eu falava, não vão ser, não. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, porque eu estava no início da faculdade. Mas eu pensava, como é que eu gostaria que me tratassem, entendeu? Legal. Então eu colocava uma música pra gente falar sobre a música na aula, até porque eu era eventual, não tinha uma... Né? Tinha essa liberdade um pouquinho maior. Mas eu fui conquistando eles muito mais pelo afeto. Legal, né? Então eu percebi que eles me... E aí a minha aula, eles queriam a minha aula. Então a gente tinha que estudar a matéria X... Poxa, eu trazia uma música, ou vamos fazer uma poesia. Na verdade, eles torciam pro outro professor não ir para você poder dar aula. Que bom, né? Enfim, para mim foi bom, porque foi uma experiência muito legal. Muito legal. Imagino que para eles Mas também. enfim, eu tive que parar de fazer a faculdade por questões financeiras, não consegui me manter. Então, o que eu fiz? Voltei para a loja. A parte boa é essa, né? Você fazer um bom trabalho é que você pode ir e voltar. A porta fica aberta, né? E eles me acolheram super bem. Legal. Voltei para a loja, mas aí quando eu casei, eu queria ter um pouco mais de flexibilidade, eu queria fazer outras coisas. E foi muito positivo. Acho que eu fiquei uns 4, 5 anos na loja, entre idas e vindas, né? Só que chegou um momento que você quer mais, você quer aprender mais, você quer saber mais. Então, era uma empresa pequena e familiar, né? Então, tem um tempo determinado para você ficar ali. Apesar de eu ter ficado bastante tempo, ter aprendido... Acho que cada emprego nosso, cada momento, vai adicionando competências que você vai usar para sempre na vida, né? Verdade. Então, ali foi muito importante na minha trajetória. Foi muito importante. Enfim, e aí o Flávio chegou na minha vida, a gente já tinha casado, a gente pensou, o que a gente vai fazer então? O Flávio é mais maluquinho do que eu, assim, ele tem um espírito mais empreendedor que o meu. Sou mais conservadora. Certo. Mas eu já queria mesmo, porque eu queria engravidar, enfim. Ele falou, vamos abrir uma loja? Aí eu topei, né? Falei, vamos. Eu gosto de vender, eu sei. Me relacionar também, né? Só que não é só isso quando a gente fala de empreendedorismo, né? Tem uma questão, hoje eu sei disso, não é? Mas do ponto, do lugar que você vai trazer a sua mercadoria, né? Enfim, então durou por um tempo, era um mini shopping na época, bem no calçadão, só que o aluguel era muito mais caro. Então, essas coisas que a inexperiência faz com a gente, né? Então, talvez eu não tenha calculado todos os riscos daquilo ali. Só que aí, quando o shopping ia fechar, não só minha loja, eu falei, e agora? Aí o shopping não deu muito certo. O shopping não deu muito certo por conta do ponto, um lugar estratégico, o aluguel era caro, enfim. Eu tava grávida.
Olha só. E aí, o que eu ia fazer da vida grávida era o que eu queria, lembra? Sim, então, sim, eu claro, tava em êxtase, assim, Aham, tava aham, muito feliz feliz, da porque eu vida. sempre quis ter um filho. Uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia voltar pro mercado de trabalho. uhum. Aí eu falei, bom, o que eu faço da vida? O Flávio também, ele continuou no Certo, trabalho lá na dele, prefeitura, tá? mas a gente pensou, o que a gente vai fazer? A gente fez trufa. Legal. Nossa, pra gente fazer chocolate. É. Eu comia mais do que vendia. Ai, uma delícia. Imagina. Mas tudo bem, dava pra vender tudo também. Isso é bom. Depois a gente tinha uns kits bijuterias, assim, que a Olha gente só. fazia, montava bijuteria. E o Flávio vai muito na minha, eu na dele, assim, sabe? Sei. Acho que a gente sempre ia fazer unha. Então, eu Olha fiz só, unha, então. assim, até eu não aguentar mais na minha gestação. Porque chegou um momento que minha gestação foi uma gestação de risco. Com 5 meses de gestação, eu descobri que eu tinha pré-eclâmpsia, que é uma Puxa, condição, né, mais grave ali de pressão durante a gestação. Então, tinha um risco da minha vida e do Iago. Eu tinha 22 anos na época. Demorou 2 anos e eu engravidei. Então, eu tive que pegar mais leve, mas ainda assim eu fui fazendo unha, trufa. Então, se virando. Né? E a gente se vira. Né? Eu acho que é a vida de muitas pessoas hoje. Né? E a parte boa de ter esse olhar mais positivo para a vida é que a gente sempre acha um jeito. Né? Eu tenho uma crença para mim que sempre dá-se um jeito, sempre vai dar certo. E dá. Né? Quem pode, consegue. Assim. Quem quer pode. Não tem jeito. Quem quer, pode mesmo. Enfim, aí Iago nasceu. Pensa, ai, tão lindo. Foi uma gestação bem difícil, porque tinha um risco eminente de vida ali, né? De morte, enfim. Então, eu lembro de ir para o hospital. Eu falei para o Flávio, deixa eu te dar umas recomendações. Porque caso eu morra... Nossa. Mas era a realidade que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha medo. Louco isso, né? Porque tinha algo tão sagrado dentro de mim, tão desejado, que eu não tinha medo. Eu tinha preocupação de como é que ia ser a vida depois se eu não estivesse aqui, né? E aí eu dei várias recomendações. Deixei a roupa que eu queria que usasse, como que era para cuidar do meu filho, sabe essas coisas assim? Porque eu não sabia o que ia acontecer, mas né, aconteceu tudo da melhor forma possível. Iago nasceu lindo. Ai, tão fofinho. Tão lindo, meu filho, mãe, né? E o ruim que até hoje ela olha pra ele assim. Olha, eu acho ele fofinho. Hoje eu falei pra ele assim, o filho, né? Daqui a pouco eu conto onde meu filho tá, né? Legal. Meu filho, ele mandou esses dias um vídeo pra mim assim, quando minha mãe reclama da minha personalidade, mas claramente eu puxei dela. Olha então, o Iago, eu acho ele muito parecido comigo. É. Tem uma opinião que dá até medo, sabe? Ai, ele tem o jeito do pai dele, a parte chata do pai, mentira. Mentira. O Flávio tem um coração, assim, maior do mundo. Mas ele é muito parecido comigo, assim, a comunicação dele, a forma de ver a vida, assim, enfim. Mas Iago nasceu e cresceu ali naquele lar, né? Certo. A gente tem uma família, o Flávio tem uma família também incrível, legal, né? bacana. Então, isso é muito bom. Eu vou dar um passo para trás, porque eu acho que isso é legal da gente falar, sabe? Quando a minha família, apesar de dar muito amor, eles davam amor da forma deles. Sim. Então, pensa que minha mãe, ela foi criada num ambiente mais hostil, mais duro. Então, a forma dela de cuidado era mais proteção, para não faltar o mínimo, o que faltou para ela, sabe? Mas ela não era uma questão afetuosa. Ai, vem cá, deixa eu te abraçar. Não era assim. Exato. Você percebia amor em outras formas. Não era uma coisa... E quando eu cheguei na família do Flávio, a linguagem de amor deles era outra. Da beijo, abraço. Eu achava até esquisito. Assim, eu falava, por que esse povo tá abraçando? Mas a gente vai gostando disso, né? E você fala, nossa, isso é legal. É legal abraçar, é legal ir pro teatro. Né? Então, minha sogra, né, aquela mãezona, assim, o Flávio é o irmão do meio de 3 irmãos. Legal. Ela falava, vamos pro cinema todo mundo. Então, fazia todo mundo junto, Olha entendeu? só, As legal. namoradas dos filhos. Todo mundo junto. Todo mundo. Então, a gente vivia em blocos, Legal, sabe? legal. Tinha festa toda hora. Coisas que na minha família era pouco. Sei. E aí, eu olhava para aquilo e falava, nossa, isso é muito legal. E eu comecei a fazer isso na minha família. Legal. Então, por exemplo, aniversário na minha mãe, ela acordava com abraço, mas não era aquela coisa, né? Ela nem sabia. Então, a família do Flávio, ele foi essencial para eu conhecer outras formas de amor que eu comecei a converter para minha família. Legal. Então, poxa, é aniversário, vamos fazer um bolo? Então, a primeira festa de aniversário da minha mãe foi agora, esse ano. Olha ela só. nunca tinha tido. Então, Olha que mas assim, vamos fazer um bolinho? Então, você começa, vamos falar que ama?
Porque até isso a gente tem dificuldade, né? Não, o amor, ele é explícito, mas ele não é falado. Né? Dependendo da família que você está inserido. Verdade, verdade. É muito, muito engraçado isso. Mas, enfim, voltando lá pro meu negócio. E aí, o Iago nasceu. Com 10 meses, eu sempre gostei de trabalhar. E eu falava, eu quero cuidar do meu filho, mas eu quero trabalhar. E também a gente precisa, venhamos e convenhamos, né? Tem o gostar e tem o as contas estão chegando. E aí, logo após o Iago nascer, o Flávio teve um problema com depressão. Porque a profissão dele conflitava com valores dele. Então, foi um período bem difícil, assim, da nossa vida. É terrível, né? É terrível porque eu tinha 2 crianças. Né? Eu tinha o Iago, um bebê, e o Flávio, que precisava de cuidados nesse contexto. Porque atenção, é difícil. Né? É difícil, porque nem você sabe identificar. E, às vezes, acho que é importante a gente falar sobre isso também, a gente não consegue identificar. Você acha que é qualquer coisa, mas tem um fundo emocional, né? Hoje a gente consegue ter clareza, hoje ele consegue ter clareza. Mas foi uma fase difícil. Então ele ficou fora do trabalho por conta desses problemas de saúde, até ele entender que era aquilo que fazia mal para ele. Só que aí também tem o conflito financeiro. Porque você fala, eu ganho bem, eu trabalho, tenho um trabalho estável, e como é que eu abro mão de tudo isso? Então é uma dualidade interna ali muito forte, sabe, André? E é uma coisa até que isso também até influencia nessa questão mesmo de se sentir ainda mais oprimido por essa questão, né? Fala, poxa, tá bom, tá, mas e aí, o que eu faço? Não tá bom, mas o mundo diz que tá bom. Como é que não tá bom? Então, né? é difícil, né? Enfim. E aí eu falei, agora eu preciso trabalhar de novo, né? Iago nasceu, lindo, maravilhoso, mas eu sentia muita saudade de trabalhar. Só que eu só sabia vender, lembra? Eu fui vendedora ali a maior parte do tempo. Sim. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não tinha ainda terminado minha faculdade. Então, isso que eu perguntar, não tinha concluído ainda, tá? Tentava, parava, porque aí tinha uma outra composição ali. E eu falei, e agora? Eu não sei fazer nada, assim. Aí, eu vi uma amiga trabalhando num call center. Certo. E eu falei, ai, que legal, eu acho que eu posso cuidar do meu filho e Como trabalhar por 6 Juliana, horas. O call center é uma mãe. Nossa, foi muito legal, assim. E aí, fui pro call center. Passei em um, não curti muito. E fui em outro que todo mundo queria. Pra quem não sabe, Juliana é a responsável pelo convite a Fernanda aqui. E tá no nosso episódio 2. Assistam, que vale muito a pena também. Vale mesmo. Juliana, nossa, eu e a Juliana temos muitas histórias pra contar. Meu Deus, muitas. Enfim, eu fui pro call center, mas não foi nesse call center que eu conheci a Juliana. Ela também foi criada num call center, mas a gente não se conhecia até então. E aí eu fui pra esse call center, né? Uma empresa chamada Tempo Assiste, de seguros, enfim. Foi, assim, muito legal. E quando eu cheguei lá, tinha uma garota dando treinamento. Porque quando você tá ali no mundo mais do varejo, eram empregos mais informais, você não tem uma proporção de empresa, né? Sim. E quando você chega no call center, você vê um organograma, uma composição, você consegue ter outras percepções. E aí, quando eu cheguei no call center, eu falei, poxa, que legal que aquela moça faz. Eu quero fazer isso também. Eu vi ela dando treinamento, eu falei, isso é muito legal. Eu quero isso. Legal. E aí, eu comecei a desenhar minha trajetória dentro deste call center para chegar até ali. E foi muito legal, porque eu também... Foi uma empresa que eu tive muitas oportunidades. Então, você sair de um call center e ir para um RH não é tão simples assim. Mas eu fui dando passinhos ali. Eu tive a oportunidade de ter gestores incríveis. Volto a falar que eu acho que é isso. As pessoas que você encontra no seu caminho, ela transforma muitas coisas. E eu cheguei lá no RH, que eu tanto queria lá dentro daquele call center. E aí eu conheci o Gerson, que inclusive foi estudar Juliana por um tempo e meu também. E Gerson, pensa que uma pessoa diferente de mim era o Gerson. Muito culto. Eu não era tão culto assim, nem gostava tanto. Né? O Gerson, ele extraiu uma coisa positiva em mim, que você tem que estudar. Então, eu já tinha minha mãe, e Gerson, né? E eu estava no lugar que eu queria. Então, eu queria aprender com quem sabia. Porque, de alguma forma, eu falei, se deu certo para ele, eu vou aprender também. E ele estimulava muito a gente, como ele era muito exigente, ele estimulava a gente a também ser melhor. Entendi. Isso foi muito bom. Até que Gerson... Podemos ir para essa parte aí profissional? Sim, claro. Não, vamos lá. Tá. Gerson recebeu uma proposta e foi para Cacau Show. Tínhamos nessa época lá na Tempo, eu nem era formada ainda, né? Eu comecei a estudar ali. E aí, ele
ele tinha 14 pessoas na equipe dele. E eu nem Certo. achava que eu era melhor, né? Porque eu me sinto... Tem uma questão da nossa autoestima, né? Na nossa primeira infância, na forma como a gente vai lidando com isso e também. às vezes também, alguns lugares não tem muito feedback, né? Então você não fica... Você não sabe tá, se você tá indo bem, se exato. você não tá. Enfim, e aí eu olhava para as outras pessoas que trabalhavam comigo, todos formados, falavam assim muito bem, né? E eu era uma daquelas pessoas dentro de 14 pessoas no time. Então eu confiava no meu potencial, Sim, mas eu sabia que eu ainda tinha algumas etapas para melhorar de posição, enfim. Então, para mim, era muito tranquilo, né? Eu me olhava dentro daquele grupo e pensava, tenho muito que aprender, porque eu ainda não sei nada. Afinal de contas, eu tinha chegado dentro do RH há 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu tinha ainda um processo de aprendizagem. Mas Gerson foi para Cacau Show e ele falou assim, Fernanda... Eu gosto do seu perfil, eu queria que você fosse comigo, se der certo. Claro, lá você vai ter que fazer entrevista, vai participar de um processo seletivo, mas você quer? E dentro do call center, ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades, chega um momento que você não tem muito mais o que fazer. Pra onde ir, né? Apesar de ser grata demais a Sim, tudo que sim. vivia ali, chegou um momento que você já não tem mais tanto para onde ir. Aí eu falei, eu quero. Primeiro eu falei, nossa, com 14 pessoas. Aquele povo todo inteligente que trabalha comigo, chamando, por que né? tá me chamando? Legal. Eu acho que eu sei fazer alguma coisa. Eu acho que tô indo bem. Acho que eu tô indo bem nesse negócio. E Legal. aí, eu cheguei na Cacau Show. Sabe o que o Gerson fez? Não, vou ter que contar essa. Antes de chegar, ele me fez ler 3 livros sobre a Cacau Show. Olha só. Tudo. Caramba. Tudo sobre educação corporativa. O hino, porque lá na Cacau Show tem um hino. Então, eu cheguei no primeiro dia, eu sabia cantar o hino, eu conhecia toda a história, Olha, que eu já legal. tinha tido... Então, ele me estimulou muito. Apesar das nossas diferenças, ele me estimulava muito a estudar. E assim, não, você tem que saber, você tem que saber, você E é tem que bacana saber. isso, né? Porque eu vejo assim, que ele mostrou, dessa forma, mostrou também, ó, eu quero muito você comigo. Mas você precisa ser boa, eu porque eu quero não vou ver se passar ela vergonha. quer. Legal. Você não vai fazer eu passar vergonha aqui, entendeu? Muito legal, muito legal. Né? Até porque eu já tinha trabalhado com ele, então tem todo esse cuidado de, poxa, né? Sim. Você tem que ser muito boa, porque eu não posso dar a entender que você veio trabalhar aqui porque eu trouxe você. Então, e eu acho isso muito legal, né? Legal. Então, e eu também não queria, né? Não quero ir para um lugar porque alguém gosta de mim, eu quero ir porque eu tenho competência para Certo. isso. E eu nem tinha proximidade com o Gerson, de amigo, Sei. mas enfim. Quando eu cheguei na Cacau Show, foi muito instantâneo, assim, a conexão com o ambiente, com as pessoas. Eu me sentia muito à vontade. Que legal. Muito à vontade. E foi muito legal, porque... Por isso que a gente fala, né? A questão da cultura daquele lugar, das pessoas, né? Então, eu cheguei num ambiente que eu pude ser quem eu era, assim. Legal. Eu não tinha... Já era na Tempo, porque quando eu saí da Tempo, eu pensei, como eu vou ser feliz em outro lugar? Porque eu amava trabalhar lá no call center, né? Cresci, construí amigos. Quando eu saí, eu falei, e agora? Será que eu vou achar uma empresa legal para trabalhar como foi aqui? E quando eu cheguei na Cacau, 1 mês depois, eu já estava familiarizada. Que legal. Sabe? Me sentindo parte, construindo projetos. Bacana. E aí, eu tenho esse meu jeitinho, né? De falar, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre... Meu foco vai ser as pessoas. Então, legal. eu abracei as pessoas daquele lugar e elas me abraçaram também, né? Então, eu cheguei ali como analista júnior. Meu primeiro trabalho na Cacau. A gente chegou... Tinha uma japinha que trabalha... Que é minha amiga. Continua sendo minha amiga, graças a Deus. Juliana Nakagawa. Quando eu cheguei, ela é gerente hoje num outro RH. Certo. Ela que me recebeu. E pensa numa pessoa... japonesa, pensa, ó. A gente trabalhou com alguns Nossa na Senhora! empresa. Juliana era, ó, muito correta, muito justa e amava trabalhar. Nossa! E ela estava ali sozinha, né? Chegou o Gerson, ela já existia ali e ela me ensinou tudo da Cacau Show. Legal. Ela gostava de tudo muito certinho. Sei. Então, não podia. E a primeira coisa era a inauguração de um restaurante. E aí, acabou a bandeja. A Juliana falou assim... Acabou a bandeja, a gente vai ter que dar um jeito. Ela parecia, sabe assim, ela anda parecendo uma formiguinha atômica. Pegou as bandejas, vamos lá, vamos... Sabe assim, a gente, pra fazer as coisas acontecerem. Legal. Então, e aconteceu, e ficou bom, né? Então, ela foi me ensinando muito do que ela sabia, da cultura daquele lugar, de como as pessoas se comportavam, né? E eu fui me apropriando. E como eu gostava de aprender, o Gerson ainda brigava comigo por eu aprender. Eu estava num ambiente que estimulava que eu aprendesse. Então, foi muito bacana. E foi muito rápido a minha adaptação a tudo aquilo, né? Então, Legal. tem uma questão de magia, chocolate, não
tem um contexto, né? Poxa, você dá chocolate em vários momentos especiais. Então, tem um propósito muito forte pelo que você faz, né? Por trás do que você faz. Fernando, eu vou aproveitar, porque assim, há pouquíssimo tempo, né? Surgiu essa polêmica toda de a Cacau Show faz ritual, a Cacau Show tem um negócio por trás, a Cacau Show isso e aquilo. Eu conheço algumas pessoas que atuaram na Cacau Show que sempre falaram bem. Conheço pessoas também que trabalharam que também falam bem. Então, assim, mas existe que papo é esse de ritual, de essa aura, desse negócio todo? Que conversa é essa? Como que é isso? Vamos falar o seguinte. O que você sabe, né? Lógico. Vou falar sobre a minha perspectiva, Sim, né? A Cacau é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Então, quando você tem, assim como um ser humano, que existe uma identidade muito estabelecida, certo, há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Eu parto o começo dessa conversa dizendo que eu acho que todos merecem ser ouvidos. Certo, né? Então, perfeito. há pessoas que têm opiniões e elas, né? Não posso desmerecer o que elas sentem ou não, mas vou falar sobre o meu ponto. Cada um tem a sua experiência, né? Também, né? Exatamente. Então, não tenho amigos para a vida que fiz naquele lugar que estão e que já saíram, que ficaram, enfim. Mas, assim, eu vou partir da minha experiência, tá? Então, primeiro eu vou falar como profissional de RH. Certo. Quando a gente fala de ritos, né? Quando fala ritual parece alguma coisa de magia. Daquela magia no contexto negativo, né? E quando a gente fala ritual, a gente está falando de ritos. Então, quando a gente vai estudar cultura organizacional, uma cultura ela é marcada por rituais. Rituais de entrada. Então, quando entra um colaborador, a gente faz uma integração, tá? Rituais de passagem. Então, você passou de um cargo para o outro, mudar vamos a palavra comemorar. ritual para etapas, né? Para processos, para qualquer coisa assim. Pode dar o nome que a gente quiser. Exato. Pode dar o nome de amarelo, perfeito. de qualquer coisa que a gente quiser. Verdade. Então, existem momentos que são marcados e que dentro de um contexto organizacional você chama de ritos, rituais, passagem. Assim também como existem rituais de saída. Então, assim, quando fala assim, eu, Fernanda, não presenciei nenhum ritual que eu ficasse com medo, entendeu? Até Os porque... caras ficam papo de de branco num dia específico e sei lá, Ai, meu Deus, eu ia de branco, mas deixa eu te contar como... como era o dia do branco, e que não era um dia do branco, né? O Alexandre é uma figura, assim, ele teve uma representatividade na minha história, na minha trajetória profissional, assim como o Paulo, assim como o Rubens, enfim, muito importante, daqui a pouco eu falo sobre ele. Certo. Mas falando do dia da oração. Então, a Cacau, ela tem uma cultura muito forte, certo. uma identidade muito forte. E a identidade, ela vem do fundador. Certo. Normalmente, se você estudar cultura, Magazine Luiza, se você né? Assim. Maria Luiza, enfim, Maria Helena, né? Luiza? Enfim, depois você... Então, se você olhar empresas que têm uma cultura estabelecida, você vai perceber que existem alguns critérios que estão ali. Então, o Alexandre, ele é muito presente no negócio. Então, a identidade dele é muito forte. Né? Ele se expõe, ele dá a cara dele, a marca tem a cara dele. Né? Então, a gente começa por aí. Ele, desde que eu cheguei, tá? Desde quando eu tava lá aprendendo que era Cacau Show. No final do ano, ele faz uma oração de agradecimento. Certo. Essa oração costuma ser fora do horário de trabalho. Sim, ele pede, porque é o último dia do ano, é para comemorar o ano novo, enfim. Quem quiser ir de branco, mas não tem quem nada quiser, que você... né? Não, é quem quiser. Então, assim, as pessoas vão... e fazem uma oração. É a oração do Pai Nosso, uma Ave Maria. E é isto que acontece. É óbvio, eu não posso desmerecer quem acha ou pensa diferente, mas assim, foi isso que aconteceu. Né? Então, sim, você entra, faz uma oração, que é quem quer ir fazer a oração, deseja Feliz Ano Novo, todo mundo se abraça, beija para sua casa. É isto. Então, assim, eu já tive uma equipe. Eu não acho que ninguém se sentiu obrigado a ir. Certo. Claro, quando a gente fala de uma empresa, né? As pessoas falam assim, mas a empresa tem que ser laica, né? Assim como o Estado. Eu não sou... Quem sou eu para dizer que tem que ser ou não? Porque é uma identidade, né? É um posicionamento. E eu não via nada demais nisso. Sei. Né? Eu particularmente gostava, porque eu usava aquele momento para refletir durante a minha trajetória profissional, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz, o que me impactou naquele ano, como é que eu impactei a vida das pessoas e o que eu podia fazer para melhorar. Então, para mim, esse sempre foi um momento de agradecer pelo ano. Tá? Então, para mim, isso. É uma coisa assim... pura e simplesmente. Então... É uma coisa, claro, que é individual também, que é minha. Mas assim, se eu não me sinto à vontade de fazer tal coisa,
Eu não Eu faço. simplesmente não fazia, É, né? sim. Agora, não, mas se eu não for, eu vou ficar queimado. Mas é uma coisa que às vezes a pessoa põe na cabeça e tá pensando, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, vou ser visto como alguém que... E, cara, não... E quem age assim, geralmente acaba se dando mal ou se frustrando com algumas A coisas. gente sabe que não é dentro culpa de do uma outro, né? empresa existe lideranças, Claro. então cada um pode atuar de uma forma, cada um pode falar de uma forma. Acho sim que quando você está numa posição de liderança, o seu posicionamento chama a atenção para que as pessoas elas tenham um determinado comportamento. Então, acho que tudo isso é muito importante. Eu não desconsidero tudo isso. Então, o Ale é uma figura pública, então a fala dele, sim, tem impacto nas pessoas. Ele é um comunicador excelente. Mas eu também acho que você precisa ter posicionamentos. Então, poxa, se você não se sente confortável, você não vá. Exato. Então, isso, né? mas nossa, o que vão pensar sobre mim? Aí é outro, Poxa, né? aí é difícil também você... Claro, acho sempre que tudo o que aconteceu servem de reflexões para que, né, tudo tem que ser considerado e tem que ser olhado num contexto como um todo. Mas não dá para você pegar só um recorte das coisas, né? Então, você falar de um único recorte é ruim, né? Eu não desmereço a dor de ninguém, se alguém se sentiu ofendido, se alguém se sentiu desconsiderado. Acho que existem formas de se manifestarem e acho que as pessoas têm que fazer isso com coerência, né? Respeitando sempre o olhar do outro. Eu acho que é isso. Então, tenho muito respeito pelo que as pessoas acham, mas a minha experiência foi muito diferente. Essa, né? E o que eu acho interessante também, hoje a gente vive um momento assim também, né? Que às vezes as pessoas tomam partido ou tomam posicionamentos sem ter o conhecimento do contexto geral das coisas, sem não ter participado daquilo, não convivido com aquilo, não estado presente naquilo, e ela toma um posicionamento porque alguém falou A, porque alguém falou B, porque alguém falou C, e as experiências são individuais de cada um, né? Cada um tem suas experiências, tem as experiências dos franqueados, tem as experiências dos colaboradores, cada um viveu e conviveu com pessoas, porque eu tô falando de uma empresa gigante. Então, uma empresa é feita por pessoas, pode ser que em algum momento alguém tenha falado alguma coisa, entende? Mas assim, eu não posso falar, né? Então... A minha experiência não me permite falar nada que não tenha sido isso. Porque pra mim, eu amava, entendeu? Eu amava ir na oração. Então. Eu achava incrível, eu gostava, eu me emocionava, enfim. Não era nenhum E uma problema coisa que a gente isso. precisa falar, né? Porque aí, eu estava discutindo isso esses dias no trabalho. Quando você só favorece um tipo de manifestação religiosa, então, essa é a minha crença e eu faço deste jeito, e eu não permito que as outras pessoas não possam ter as suas manifestações, eu vejo isso como um problema. Certo. Mas lá não, tinha um espaço ecumênico, então tinha culto na quarta, de verdade. Então, todo mundo podia usar o espaço como achasse melhor. Entendi. Todas as religiões. Então, assim... É uma empresa que dava esse tipo de liberdade. Se é certo falar de religião numa empresa ou não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, era um lugar que qualquer um poderia ter a sua manifestação religiosa. Né? Óbvio, né? Você está dentro do ambiente corporativo, né? Claro. Mas, assim, tinha uma sala, as pessoas levavam seu violão, tocavam suas músicas, faziam seus cultos. Cada um à sua forma. Entendi. Então, pra mim, é isso, assim, que fica quando vai para esse caminho. E aí, falando do Ale, já que a gente entrou no assunto, pra mim, Fernanda, ele sempre teve uma questão de confiança, assim, sabe? Então, chegava um empresário, uma visita... Lembra que eu tinha uma autoestima que não era tão alta assim? Mas ele falava assim, essa menina fala bem, né? Deixa ela receber a visita. E isto me trouxe... Nossa, mas até que eu sei fazer isso. E aí você começa a fazer o seu trabalho e de alguma forma você vai vendo o resultado e você fala, nossa, eu sei fazer isso. E tu vai favorecendo, né? Lembra? Minha mãe falava pra mim, eu confio em você. Então, as pessoas que confiam em mim, elas têm uma... Eu sempre vou fazer um pouquinho mais. Sei. Porque eu não quero decepcionar. Legal. Claro que isso tem um custo, mas assim, eu sempre quero fazer o possível para quem confiou em mim. Entendi. Então ele tinha muito isso, entendeu? Eu confio em você. Isso fez com que eu me desenvolvesse de uma forma muito veloz, na minha opinião. Bacana. Porque eu não tinha receio mais. Então eu podia falar com o dono da empresa X, com o dono da empresa Y, eu me sentia muito
Sabe, É aquele assim? negócio do amparo, do respaldo, né? Então eu me sentia muito confortável. Uhum, Acho que essa é a palavra. Eu não tinha medo. Não tinha medo de falar. Se eu tivesse que falar para um público de 1000 pessoas, eu falava. Se eu Legal. tivesse... Então isso foi muito positivo. Então eu acho que a confiança que foi depositada em mim, por ele, pela empresa como um todo, me faz com que hoje eu sente em qualquer mesa e não tenha esse medo. Legal, bacana. Né? Do Isso é muito poder, da exposição. Então eu cresci muito nesse Legal, ambiente, né? legal. Eu não posso... Minha trajetória lá, eu acho que é uma trajetória linda, de 11 anos. Então, eu entrei muito bem e saí muito bem. Que bacana. Né? Porque isso é o mais importante para mim. Eu queria sair de lá da melhor forma possível. Queria sair de lá com o mesmo respeito que eu entrei. Legal. E isso eu consegui. Bacana. Então, sabe, assim, eu não queria deixar mancha na minha trajetória. Como eu não quero em nenhum lugar, tá? Lembra? Nem no Paulo que eu fui. Sim. Não quero. Então, eu queria construir, deixar um legado. Legal. E este legado, para mim, é com as pessoas. A minha responsabilidade é com as pessoas. Certo. E com o resultado. E o resultado ele vem por meio das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Então, lá dentro eu fui crescendo, fui chegando aonde eu queria, fui me desenvolvendo, assumindo um monte de responsabilidade. E aí, isso é legal também, né? Eu tava falando esses dias com o meu marido. Eu não sabia, mas alguém confiava em mim. Então, eu tinha que aprender. Sabe assim? Sei. Meio que inconsciente. Então, eu aprendi um montão de coisa. Legal. De tudo que você imaginar, eu aprendi nessa vida, assim, sabe? Ô, Fê, e que momento que se deu? Aprendi. Porque aquilo, né? Você fez pedagogia, então, assim, a princípio parecia que você ia lidar com crianças, né? Quando eu fiz, eu pensei nisso. Em que momento essa chavinha Virou? virou? Pra você Então, se ficar você com parar pra adultos, cuidar de pensar adultos e tudo em... mais? Peraí, deixa eu beber uma água. Ok, fica à vontade. Aproveitar também. Se você parar pra pensar em educação, existem várias formas. Sim. É que pedagogia remete à criança. Crianças, Mas você aprende também várias teorias. Você aprende sobre treinamento e desenvolvimento. Então, eu não fugi completamente, né? Sim. É que a minha perspectiva, quando eu comecei a fazer pedagogia, ela era menor. Ela não era tão ampla. Eu olhava mesmo para a sala de aula. Porque lembra das minhas bonecas? Eu gostava de dar aula. Então, aquilo ali eram os estímulos que eu recebi. Quando eu fui para o mundo corporativo, eu falei, opa, eu posso usar o que eu sei, ou o que eu estou aprendendo... para ensinar adultos. Legal. Então, eu acho que foi só essa trilha aí. Não foi nenhum desvio. Foi um caminho mesmo natural. E aí, eu fui me apropriar sobre educação corporativa. Como é que as pessoas se desenvolvem. É uma coisa que eu amo de paixão, assim. Tudo que envolve pessoas, eu quero aprender. E até por conta do nosso contexto também, né? Socioeducativo, contexto de país, cuidados que o país tem com educação e tudo mais, as empresas também se viram muito obrigadas, entre aspas, né? Obrigadas, entre aspas, a desenvolverem as pessoas, né? Sim. Eu percebo que... quando a gente fala de gerações, né? Se a gente for olhar para gerações, a minha mãe teve a oportunidade, digo oportunidade porque nem sempre as oportunidades são iguais para todos, de ficar em casa e meu pai trabalhava. Certo. Então, o foco dela era a minha educação e da minha irmã. Então, perfeito. tem a questão da... Eu vou falar rigidez, mas nem sei se essa é a melhor palavra, mas do cuidado, de estar em cima, presente, cuidando, alimentando, nutrindo, enchendo a gente de valores. O que pode dar certo ou dar errado, tá? Porque não é uma regra. Mas a gente percebe que na sociedade, né, nesse desenvolvimento, as famílias estão cada vez mais no mercado de trabalho e os filhos, eles, de uma certa forma, eles ficam mais tempo sozinhos. Então, esse cuidado, ele é delegado para outras instâncias, como a educação, como a escola, ou como uma pessoa que cuida. Mas, assim, quais são esses cuidados? Então, você percebe, chegando no mercado de trabalho, pessoas que, de alguma forma, têm alguma vulnerabilidade, né? A gente... Já dizia lá na Bíblia, né? A gente nasceu para ser dois, todo mundo precisa de alguém, né? E aí, quando você vai para um contexto organizacional, as pessoas, elas chegam... Talvez o jovem um pouco... Eu amo trabalhar com jovem. Por mim, tinha um monte de gente jovem. Eu gosto de todo mundo, mas eu acho muito legal essa experiência, assim, do jovem. Porque eles têm coisas que eu não sei, sabe? Assim, como é que manda essa foto? Como é que faz isso? Eu acho isso sensacional. Mas eles chegam de uma certa forma... Eu vou falar carente, mas eu não sei se é essa palavra. Mas eles querem outras coisas, né?
E eu percebo isso que por essa questão que é muito natural, e eu fui essa mãe que também saí para trabalhar, mas é uma questão ali estrutural. Certo. Então, exige que outros comportamentos sejam incluídos nesta rotina, né? Até porque a percepção de mundo, ela mudou. Então, a educação corporativa, ela ganha esse espaço. Entendi. Porque a gente, de alguma forma, traz essa educação. Não só para o jovem, tá? E para um contexto geral. Mas ganha esse espaço. Porque a gente precisa treinar competências. Que também... em algumas escolas é pouco desenvolvido, né? Então, você faz parte de um contexto mais formal de educação. Mas e como você converte tudo isso que você aprendeu na sua trajetória educacional para o mercado de trabalho? Como é que a gente faz isso? Né? Então, você aprendeu, você sabe ler, escrever, mas... e aquela conversão. Então, a educação corporativa, diferente do ensino formal, ela treina competências. Então, ganha um espaço. E aí, você usa o que você... Como capacitar pessoas que você aprendeu lá na sua formação de pedagogia. Certo. Faz alguns cursos aí mais voltados para adultos, mas você consegue trazer tudo isso para o mundo corporativo. É bem legal. E tem sido um desafio mesmo, né? A gente vê que as empresas... o que assim, é um desafio, mas é uma coisa que eu vejo bacana no mercado, que as empresas se atentaram para isso e elas começaram a desenvolver mais isso. Sim. E valorizar mais também essa questão, né, do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Ainda bem, né? Muito bom. Ainda bem, muito porque bom. eu acho que as pessoas... Tem uma frase que eu gosto, uma frase não, um conceito que eu gosto. Eu não sei quem é um autor, então, mas eu vou falar do mesmo jeito. Desenvolver, né? Então, quando a gente... Imagina, a gente cresceu, vou pegar eu como exemplo. Aí você vai para a escola. Aí na escola você quer fazer parte de um grupo, mas você talvez não esteja tão aderente. O que você faz? Você vai colocando uma máscara ali para você fazer parte, porque nós nascemos para fazer parte de alguma coisa. Aí você vai para a sociedade, né? Você cresce na infância. Como são seus amigos, sabe? Você quer ser... Eu sempre fui popular ali na escola, graças a Deus. Mas você quer fazer parte... Não. Você quer fazer parte daquele grupo. Então, você vai colocando, adicionando máscaras, né? E a gente chegou num ponto da nossa humanidade, não vou nem falar do mundo corporativo, que o que a gente quer é voltar a ser quem somos. Sim. Então, quando você fala de um processo de desenvolvimento humano, você vai desenvolver. Tirar. Sabe assim? Estou desenvolvendo. Pensa que aqui eu fui envolvendo, né? Agora eu estou desenvolvendo. Porque quem vai entregar resultado é a essência. E é essa essência que a gente quer chegar. Legal. Como é que eu trabalho com o seu melhor potencial para entregar resultado? Bacana. Não que a gente não tenha que se moldar, não que a gente não tenha que ser flexível, né? Não dá pra... nasci assim, vou morrer assim. Não, pelo amor de Deus. Assim. Síndrome de Gabriela não dá. Né? O mundo muda, a gente muda, a gente tem que acompanhar essa tendência. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Mas como é que a gente usa aquilo que é melhor em nós para desenvolver as pessoas? Né? Então, as empresas, eu acho que elas têm percebido isso cada vez mais. Porque todo mundo, no final das contas, quer o resultado. Né? Claro, seja ele a excelência, seja ele a venda, seja ele a qualidade. Todos nós buscamos um resultado. Então, chegar nesse resultado requer desenvolver pessoas. Legal. E que bom que a gente pode fazer isso, né? Apoiar. Porque quem faz, a gente não faz nada, né? A gente ajuda, a gente traz uma teoria, a gente traz uma metodologia, a gente dá amor. Porque eu acredito que o amor, ele é curativo e ele transforma qualquer lugar. E o resto acontece, sabe? Então, é isso que eu olho, assim, quando eu vejo pessoas e desenvolvimento. Mas é muito legal. Eu acho muito legal isso. Essa questão de quando você... vou usar essa palavra, talvez não seja mais adequada também, mas quando você respeita a essência da pessoa e faz com que ela entenda que a essência dela é bacana, é importante, é válida, e que, sua essência é excelente. Claro que você precisa se adaptar em algumas coisas. Claro. Mas use a sua essência para alcançar o resultado. Eu acho isso muito bacana. É muito bom. E uma das coisas que, quando trabalhei junto na mesma empresa que a Juliana está, uma das coisas que eu gostava muito, e depois no finalzinho, já da minha andada, estava um pouquinho chateado com isso, é isso. Porque eu ia para as lojas para olhar as pessoas e para falar, legal, eu quero sim que o franqueado aqui no caso tenha resultados excelentes. Eu quero que ele alcance resultados excelentes. Mas eu quero que ele alcance resultados excelentes fazendo com que cada um desses colaboradores extraiam o melhor deles e cresçam com isso também. Né? Não apenas que cumpram regras, que sejam robotizados, né?
Mas que eles extraiam o melhor deles, que eles se desenvolvam. A minha grande paixão era isso. Falar, vou lá, porque eu quero sim ajudar aquela pessoa a se desenvolver para que ela gere resultados. É isso. Não só gerar resultados. Porque vai né? gerar resultado para a vida dela também. Perfeito. Né? É isso. Então, eu acho que toda relação que ganha os dois lados, ela é perene. Né? Eu acho que o que a gente quer é isso, que as relações sejam sustentáveis. E a gente erra como ser humano, a gente erra como educador, a gente erra como desenvolvedor de pessoas. A gente tem muitas falhas. Ainda bem, por isso que a gente é humano, graças a Deus, né? A perfeição eu vou deixar para Deus, meu objetivo na vida, mas assim, a gente é imperfeito. E essa imperfeição combinada, sabe assim? Eu uso o melhor em mim, com quem não é tão bom em você, mas a gente se sustenta, a gente cresce, se completa. Poxa, é muito legal, né? É muito legal. Muito legal mesmo. Então, acho que isso faz todo mundo crescer, né? Verdade mesmo. Eu tô pensando aqui, a gente já tá com um tempinho bacana, e a gente ir pro nosso primeiro quadro. Vamos. Mas antes disso, eu não te contei uma coisa. O quê? Do Iago. Ah, sim. Então... Porque eu tive que educar esse jovenzinho aí, viu? Porque realmente ele tava com quanto tempo quando você voltou pro mercado de trabalho? 10 meses. 10 meses. 10 meses. Então, super novo. Super novo. E assim, a rotina entre ser mãe e ser uma pessoa, né, que trabalha não é fácil. Mas sempre, o Flávio também, a gente sempre conseguiu. Não tinha essa, né? A gente era os pais do Iago, então quem tinha que fazer a comida, se fosse o Flávio ou fosse eu, tinha que cuidar. Então, assim, é óbvio que ele sentia muito a minha ausência, porque eu sempre gostei de trabalhar, então lasca tudo, né? Porque você se dedica. Mas o Iago, quando eu trago para você, assim, da questão de como ele é firme, convicto, né? Ele foi embora de casa com 19 anos, quase morri. Né? Quase morri, porque eu falei, meu Deus, meu filho vai embora. Com 19 anos ele... É agora, né? Foi em fevereiro que ele foi. E ele quis seguir uma vida religiosa. Então, diferente, né? Dos jovens dessa idade. E ele foi. Então, assim, quando eu olho, né? Eu falo, poxa... E aí, em dezembro, ele me disse uma frase, por isso que eu quis falar pra você. Que ele falou assim pra mãe, poxa, mãe, eu não facilitei a vida pra você. E aí, eu disse pra ele assim, não precisa facilitar a vida pra mim. Por mais que... E eu fui bem resistente, viu? Você precisa fazer o que é certo. Não o que for melhor e mais confortável. Sim. Então, eu acho que isto vai para todas as áreas da minha vida. Tanto a pessoal quanto a profissional. Então, assim, nem sempre vai ser fácil. Mas tem que ser o que é certo. Sim. Né? Então, isso pra mim, só pra gente terminar essa parte aí da trajetória profissional, eu acho que isso é muito relevante. E sobre ele também, porque assim, a minha equipe de stalk, ela deu uma olhadinha lá e viu que ele tem uma foto lá que ele tá uma formatura, tal. Ele concluiu faculdade já? Ele já fez? Não, porque ele tinha 18 anos, né? Ele fez 19 verdade, tá com agora. 19 agora. Vai fazer 20, mas ele entrou no mercado de trabalho, porque a gente tinha alguns combinados lá em casa, né? Iago é muito inteligente, graças a Deus. Ah, mãe, né? Parece que tem, mas... Ele tem uma sabedoria de vida, assim. Legal. Mesmo, eu falo que ele é muito velho pra ser jovem. Assim, ele tem umas coisas, assim. Ele é muito justo, muito correto. Ele luta pela minoria, sabe assim? Ele tem uma questão natural dele, né? E o processo de vocação dele, apesar de eu ser uma pessoa mais questionadora e não querer tanto assim, começou muito cedo, porque ele tem posicionamentos desde muito cedo. Então, sei lá, com 3 anos ele queria fazer oração da família, entendeu? Ele tinha umas coisas assim muito diferentes. E a gente vai percebendo que tem algumas coisas que são diferentes. Mas eu falava pro Iago, a vocação tem que ser uma escolha e não uma necessidade. Então, eu quero que você estude, faça faculdade, e se você optar por ir para a vida religiosa, você vá, não por não ter opção, mas por querer. Então, quando ele fez 18, coitado, né? Porque eu tenho uma Dona Maria dentro de mim. Falei, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E aí, na primeira... O bichinho é bonzinho, assim, né? Na primeira entrevista que ele fez, ele foi trabalhar com treinamento, você acredita? É mesmo? Olha só. E foi uma fase muito gostosa, porque eu chegava em casa e falava, mãe, a metodologia não sei do que, não sei o que. Sabe assim, essas trocas gostosas. Durou pouco, porque ele decidiu mesmo ir pra vida religiosa. E aí ele começou a fazer dados, análise de dados, porque ele é mais analítico. Isso ele puxou bem o pai, assim. Apesar da comunicação dele falar muito e falar muito bem, ele tem um lado analítico e estratégico muito bom. E ele começou a fazer. E ele, com pouco tempo no Mercado Livre,
Livre, que uma empresa também incrível, assim, por ter acompanhado ele, eu percebi, ele falava assim, não, tem que automatizar isso aqui. Então, ele começou a cuidar dos indicadores. Eu achava bonitinho, sabe? Eu falava, ai, que orgulho da mãe. Legal. Então, Iago sempre foi muito dedicado. Tá. Ele é muito fiel aos princípios dele. Então, ele não se abala por opiniões, assim. Ele é muito convicto. Isso me dá um pouco de medo, porque eu falo pra ele assim, desistir é uma dádiva. Então, a gente tem que insistir até o momento que nos faz bem. Eu sempre falo essa frase em casa, assim, mais dias felizes e menos dias tristes, em qualquer coisa que você faça na vida. Se os seus dias estão mais tristes do que felizes, você tem que revisitar. Enquanto tiver... Porque dificuldade, seja no casamento, na vida religiosa, na escola, no trabalho, a gente sempre vai ter. O quanto disso representa na tua vida, nos seus 30 dias do mês, né? No mundo passareis aflições. A gente vai Mas passar. tem de bom, hein? Mas precisa também ser bom e valer a pena, né? Então, esse é o nosso lema, assim. Então, fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. Então, você falou nessa questão, desde pequenininho, você via que ele tinha algumas coisas, né? Questões religiosas e tudo mais e tal. Mas quando que ele chegou e falou assim, eu preciso conversar? Pra mim, com 16 anos, né? Porque como, né, filho único, né? Toda uma questão ali. E o Iago sempre foi muito preocupado em nos decepcionar, né? Teve um fato que ele me falou, ele sempre foi muito certinho na escola. Sabe assim, o melhor aluno. Eu não era assim não, mas ele era muito, muito. Mas assim, em excesso. 8 anos ele teve um problema no estômago. Porque ele era muito... O mundo não é como ele vê. Então, ele é muito correto, ele é muito preciso. E ele exige isso das pessoas, mas mais do que isso, ele exige dele. Mesmo, Então, ele é muito perfeccionista, mas muito. De fazer um trabalho... Ele fazendo um trabalho, aí, sei lá... Teve um domingo, 10 horas da noite, ele só tava lendo, ele viu que tinha uma palavra errada, se ele não dava pra apagar, porque tinha que apagar os outros. Aí eu falei, deixa errado. Ai, é só uma palavra, você vai tirar 8, tá bom. Não. Nossa, então o Iago me deu muito trabalho. Porque ele, então, se chegasse um trabalho e não tivesse bom, ele refazia tudo. E aí eu falava, meu Deus, eu quero dormir, tá bom, tá bom. Só que olha como isso é forte. Ele teve esse problema no estômago. Aí eu falei, não, vai ter que buscar terapia, a gente vai ter que, né, buscar isto. E aí teve um dia que ele falou assim pra mim, sabe por que eu tirava 10? Eu falei, por quê? Porque você ficava feliz. Olha só, que coisa. Então, todas as vezes que eu chegava e falava que tirei 10, você ficava feliz. Então, olha como isso é forte, né? Porque meu inconsciente falava, ai, 7 já tá bom. Mas eu realmente... É claro que mãe que não fica, meu filho era o melhor aluno da sala, o queridinho das professoras. As professoras tinham amizade comigo, porque eu falava, meu Deus, o Iago, sabe assim? Então, que mãe não quer isso? Né? Mas o quanto que isso era um reforço pro perfeccionismo dele. Pois é. Né? Ele se sentia pressionado mesmo sem ter essa pressão. Então, uma coisa que eu falo sempre pra ele, toma cuidado, né? Porque o mundo não é perfeito. Mas ele vai amadurecendo, né? Você vai criando. Então, acho que por tudo isso, pra me falar, ele demorou. Eu imagino, então, ele me falou quando eu tinha uns 16, 17 anos. E falou assim, ó, um dia eu falei, Iago, pode vir aqui arrumar a TV pra mãe? Preguiça, né? De olhar pra aquele controle e pensar qual botão eu aperto, botão, né? Então fácil, ele fazia assim, funcionava. E ele começava assim, ó, mãe, eu vou embora de casa quando eu fizer 18 anos. Eu não vou fazer, eu vou te ensinar. Iago é fogo, ele me dava muito trabalho. Ele é muito, olha, vou te contar, eu tive que, ó... como a gente aprende, né? Com os nossos filhos, com as interações que a gente permite fazer. E aí ele falava isso pra mim, mãe, eu vou embora de casa. Primeiro ele falava que ia pro Japão estudar medicina. Aí ele falou, mãe, eu vou te ensinar, porque eu vou embora de casa quando eu fizer 18 anos. Caramba. Aí eu falei, você vai pra onde? Mãe, eu vou pra igreja. Nossa, desesperador, né? Eu falei, não, filho. Ele soltou assim, pro igreja. Tipo, sabe assim, foi algumas conversas. Claro, ele sempre foi muito. O Iago se emocionava de a gente chegar na igreja, ele pequenininho, e sei lá, tava tendo um rito, uma passagem na igreja, uma música, ele chorava. Eu falava, por que você tá chorando? Ele, eu tô emocionado, olha como Jesus é lindo. Então, ele sempre foi muito diferente. Sempre. Então, no fundo, você fala, esse menino é diferente, né? Coisa estranha, né? Pra gente humano, né? Humano e cheio de falhas. Então, nunca foi uma... Assim, e ele sempre participou. Ele e o pai dele participam de ações para pessoas em situações de rua. Então, toda sexta-feira... E eu achava lindo, porque... Diferente da maioria das pessoas, assim, nem só dos jovens, das pessoas, ele sentava no chão e colocava as pessoas da rua no colo dele, e abraçava. E ele não tinha nenhum... Ele não tinha... Sabe assim, ai, que nojo. Ai, essa pessoa é diferente de mim. Então, ele sempre foi muito...
ele sempre foi muito de servir. Sei. Iago sempre gostou de servir as pessoas. Então, você vai vendo ali em alguns comportamentos que é aquilo que a pessoa quer, né? Olha só. Então, e foi assim que ele foi mesmo. Pensa, quase, eu achei que ia ficar depressiva. Puxa. Porque não é fácil. Apesar de ser lindo, né? E seria assim se ele fosse pro intercâmbio, seria assim se ele casasse, seria, entendeu? Não é pela vertente que ele escolheu. É pelo meu filho. Filho único, né? Meu filho único. E qual ordem que ele escolheu? Ele é da ordem carmelita. Carmelita. Tá. Eles andam de roupinha marrom, assim. Mas eles podem presidir missas, enfim. Mas eles vivem muito a caridade, a fraternidade. Foi mais pra Perguntei esse porque lado. realmente eu não manjo nada. Não, mas Tanto é que eu tive até eu confesso que ele te daria uma aula. Eu sou bem contida, porque eu não tenho tanto domínio quanto ele. Mas ele escolheu uma ordem que é... E é ordem mesmo, eles são muito ordenados. Nossa, quando eu entrei no convento a primeira... Pensa, falo alto, né? Quero fazer amizade com a planta. E eles são... Eles têm uma questão da contemplação, do silêncio, né? Chegando eu no convento, que fui lá visitar, né? Oi, gente! Trouxe os joguinhos aqui. Meu filho, mãe, pelo amor de Deus, se comporta! Mas é muito legal. Eles estudam muito, eles têm uma inteligência, assim, diferente, sabe? E é isso. E aí ele tá nesse processo pra ver se é isso que ele quer, se é outro lugar que ele quer. É realmente, porque são longos anos, né? Pra você, de fato, ser ordenado, né? Mas é um lugar... É o que ele escolheu. Então, se ele escolheu, a gente, como mãe, vai... Né? Entre choros e ai, tô com saudade. Saudade, né? Porque ele vem agora, ele fica só muito não, tempo lá, né? Ele não vem pra casa, né? Ele mora lá. Lá é a casa Mas dele. Mas tem, sim, período de férias? Tem, uma vez por ano. Pro meu desespero. Queria todo dia, né? Imagina. Mas faz parte, faz parte. Eu confesso pra você que eu tive até que dar uma olhada assim, falei, mas qual que é a diferença de padre pra freio? Ele é um frade, freio, é isso aí. Uma olhada meio por cima, assim. Eles vão muito pra missões, sabe? Pra coisas assim. Imagino. Mas bacana, né? Interessante guerra, isso, né? Meu Deus. É interessante realmente, porque né, jovem e tudo mais, aí sempre teve esse lado assim. Claro, o pai dele também vai muito pra igreja, eu vou às vezes, mas ele é diferentão, assim. Mas ao mesmo tempo que ele é diferente, ele é um jovem muito comum, tá? Ele lida muito bem com as diversidades do mundo, com as pessoas, com as diferenças. Isso que eu acho muito bonito nele. Legal. Porque ele não tem... esta é a linha que ele escolheu, e ele tem os princípios e a doutrina que ele segue. Mas isso não deixa esquecer os outros valores, esquecer as outras coisas que a nossa família compartilha, bacana. Isso é bom. Interessante, legal mesmo. E falando nisso, né? Você falou do filho único e tudo mais, mas eu sei também que você está num novo processo, né? A gente, um processo muito desde bacana, 2017, né? Flávia, no nosso planejamento familiar, a gente sempre falou que a gente ia ter filho biológico e filho por adoção. Né? Que legal. Então, há uns 8 anos, a gente entrou nessa fila, a gente tá caminhando aí para os processos finais de algumas coisas. Bacana. Claro, é um processo que não tem como falar é isto ou não é, né? Mas é diferente, legal, é um momento super diferente da minha vida. E eu falo pra ele, vai ter mais irmãos. Ele nem mora mais com vocês, mãe. Ele é ciumento. Mas é isso, então a gente também quer ter outros filhos por meio da adoção e a gente tá trabalhando e chegando aí nessas fases. Que bacana. É um processo intenso, porque nessa minha trajetória teve uma outra pessoa que foi muito importante, que morou com a gente, e que pra mim é minha filha, vai ser pra sempre. Legal. A Ana, que eu conheci por meio da Juliana, inclusive. E ela morou em casa por um período e pra mim é minha filha, né? Então, foi uma ruptura quando ela saiu de casa. Então, foi muito doloroso. Quanto tempo ela morou com vocês? 1 ano quase em casa. Já queria vir. Criança com 1 mês, assim, é uma coisa de louco, né? Então, e a Ana teve um papel fundamental na nossa família também. Ela chegou na pandemia. Olha só. E ali que você tá, o foco era a doença, né? Você ligava a televisão, meu Deus, né? Quantas mortes por dia. Eu tinha idoso em casa, minha mãe idosa, então eu morria de medo de perder minha mãe. Eu tinha perdido meu pai em 2018 por problemas no coração, então eu tinha um medo, sabe? Um medo. Eu tomava banho de álcool, assim, quando eu saía pra comprar alguma coisa. E a Ana chegou pra tirar o nosso foco disso, porque aí ela é uma peralta. O que o Iago tinha de sabe assim? Ela não, ela que era criança, ela acordava, ela mexia no papelzinho assim, olha que terrível. E ele morrendo de ciúmes, né? E eu tentando equilibrar. Ela acordou uma vez, pegou o papelzinho molhado, jogou
no teto. Nossa. Quando secou, caía os papéis. E ela ria, sabe? Então, pensa numa pessoa peralta. Olha Era a só. Ana, né? Então, a Ana ficou com a gente. E aí, quando ela chegou, eu entrei na justiça. Porque já que ela estava na minha casa, eu não achava justo ter uma criança em casa que não estivesse de forma legal. E que as pessoas Sei. soubessem que ela estava ali. Mas aí, o juiz... Por estar no processo de adoção, ele teve uma outra interpretação. E aí, Nossa, Poxa, parecia que tava imagina a arrancando dor. meu coração. Imagina. Parecia que tava arrancando um membro do meu corpo, assim. Nossa, imagina. E aí, Ana ficou por um período no abrigo. Hoje ela tá com a família biológica dela. As notícias que eu tenho é que ela tá bem. Então, mas assim, foi uma fase complexa. Sei, o que reforçou ainda mais poxa, existem vários tipos de filhos. E todos eles você tem amor aí pra dar. E é muito legal. Que legal, que legal. Não sei se você teve oportunidade de convidar você também. Não sei se você já conhece o Quem Quer Pode podcast. Nosso 5º episódio é um casal falando sobre adoção de filhos. Que legal! E como eles formaram a família deles através da adoção de filhos, né? Poxa, que bacana. É, muito legal. Vou assistir. É, muito bacana. É muito bacana mesmo. É uma É história, muito assim, legal. linda. E assim, são várias etapas, né? Sim. Hoje eu tenho um outro entendimento sobre tudo que me aconteceu, sobre a chegada e a saída da Ana. Mas assim, é uma coisa que você precisa, requer muito cuidado. Porque você é uma criança, né? E assim, poxa, tem tantas histórias lindas pra mim, né? Mas quando a gente pensa assim, às vezes você fala, nossa, que nobre, você... Não é. É pra mim, não é pra criança, sabe? Às vezes a gente tem a impressão que a gente tá fazendo um favor. E não Quem tá é sendo nada favorecido disso, né? é a gente. A verdade é essa. Que legal, que legal. Fê, eu tô felizaço, assim, de estar conversando com você aqui. E pena que a gente tem um limitador. É que o nosso verdade. tempo, né? Então agora a gente vai para o nosso quadro. Bora tá lá, bom? bora Primeiro lá. quadro, então, 3Ps. Pessoas, personalidades e personagens. Vamos ver quem que lá. a Fê trouxe pra gente dar uma olhada e conversar e falar um pouquinho mais sobre essas pessoas. Vamos lá. Primeiro P, pessoas. Vamos lá. Olha só. Quem apareceu aí? A galerinha na minha equipe de salto, que é gigantesca. Eles são bons nisso, ó. Meus olhos encheram de Olha lágrimas. só. Então tá aí o nosso amigo Iago, Sim. Flávio, Maria e o senhor Carlos, é isso? Dito. Todo mundo chamava meu pai de Dito. Dito, que era Carlos Benedito o nome dele. Eu sei que você falou já várias coisas lindas a respeito dele. Se você quiser falar um pouquinho mais. Poxa, acho que aqui é a minha base, né? Não tem como. Acho que família é um dos principais valores pra mim. Eu sou essas pessoas, né? Eu sou única, mas não sou só. Eu sou a soma de todos eles, assim. Eles são incríveis. É por quem eu acordo todos os dias. É quem me move. Então, e ainda que meu pai não esteja mais presente nesse plano, eu sinto a presença dele o tempo todo. Foi um cara incrível. Nossa, não tinha quem não gostasse do meu pai. Que legal. Muito divertido, moleque. Ele brincava, corria na rua com as crianças. Me trouxe valores como trabalho, como o cuidado com a minha mãe. Sabe aquele casal lindo? Sei. Final de semana, ele trabalhava a semana, no final de semana os dois iam limpar a casa juntos. Eu que nunca legal. vi meu pai e minha mãe discutir, nunca. Tanto é que se eu brigo com o Flávio, minha mãe fala, já viu eu brigando com seu pai alguma vez? Já dá na lata já. Que legal. E o Iago, ele me faz, além de ter me tornado mãe, ele me educa todos os dias, né? Com a força que ele tem, a coragem. Nossa, seria muito corajoso para a idade dele. E, assim, é um jovem lindo, com valores muito firmes. E é meu orgulho, assim. Eu falo que meu case de sucesso na vida é o Iago, sem dúvida, assim. Que legal. E o Flávio é um parceiro de vida, né? Eu não sei como é viver sem ele. A verdade é essa, assim. O amor da minha vida. É a pessoa que eu escolhi para compartilhar a vida. Legal. Né? E que a gente, com as dificuldades, com as facilidades, com o amor, com a dor, a gente sempre esteve juntos. Então, é meu parceiro de vida, assim, o amor da minha vida. Que legal. E minha mãe, olha essa veinha aí. Minha mãe é super relacional. Ela teve um infarto em 2021, assim, acho que foi um período muito crítico, né? Ficou internada no hospital público por 30 dias antes de fazer a cirurgia. E minha mãe não reclama. Quando eu choro, minha mãe é muito forte. Eu tenho até medo, porque eu falo, mãe, chora, é bom chorar, né? É bom chorar. Ela fala, não. Aí quando o Iago foi embora, ela falava assim pra mim, você é minha filha, não chora. E no hospital, com tudo isso, assim, com risco de morte mesmo, a minha mãe fez amizade com todo mundo no hospital. Por isso que eu falo com todo mundo.
E a minha mãe, quando ela saiu, porque tipo, estava num hospital público e ela foi fazer a cirurgia no outro hospital e ia voltar para esse hospital. Quando a gente voltou, pensa, era uma cabine, não tinha nem lugar onde dormir, tinha uma cadeira e a caminha dela, né? Hospital público, pensa assim, imagina a cena. Isso porque ela ainda estava em Barueri, um hospital melhor, assim. Quando a gente voltou da cirurgia, as enfermeiras abriram a mala dela, pegaram as toalhas e fizeram um coração. Ah, que bonito. E como não ia ter plantão no outro dia, todas elas escreveram mensagem com o telefone para minha mãe. Que legal. Então, poxa, olha isso, né? Foi em 2021 e os enfermeiros ligam para ela até hoje. Que legal. Poxa, que bacana. Então, ela é sinônimo de força, de gentileza, de cuidado com o outro, sabe? Ela tem uma dedicação que chega a ser extrema com o outro, que até me preocupa. Eu falo, mãe, pensa em você, cuida de você. Então, quando eu olho para mim, eu sou a soma de um pouquinho de cada um deles em processo de maturação, né? A gente tá sempre aprendendo, verdade, né? Nem sempre a gente é forte, nem a gente é sempre gentil, mas eu me esforço porque eu tenho a inspiração deles. Que legal. É isso. Que legal. Então tá, joia. Vamos pro nosso segundo P, então? Vamos, São as personalidades. Vamos ver quem você escreveu. Olha quem você escolheu, né? Então tem tá muita aí, gente Jesus incrível Cristo, Papa aí. Francisco e o Marshall. Nossa, agora eu tô emocionada. Rosenberg. Nossa. Bom, primeiro, né? Claro, eu não tinha feito essa analogia. A letra I também, ele é importante na minha vida. Quando eu olho... Eu não tinha pensado nisso quando eu te falei, mas essas pessoas que elas têm elas são pessoas que influenciam o outro. Elas são pessoas que têm uma comunicação muito boa, né? Então, eu vou começar pelo meu mestre, assim. Apesar, eu não sou tão religiosa, por incrível que pareça, mas eu tenho muita espiritualidade. Eu acredito sobre todas as coisas em Jesus Cristo. Certo. Ele é o meu guia, meu mestre, meu exemplo e a pessoa que, enfim, me deu a vida, né? Ele era um homem muito firme, né? Pelo que eu leio, pelo que a gente escuta, né? Muito coerente, né? Jesus é Jesus, né? Não tem, nem chover no molhado, né? Quando eu falei do Marshall, eu falei muito por conta da questão... Teve um livro que ele escreveu sobre comunicação não violenta que me marcou muito. Fiz até uma tatuagem sobre isso, porque eu acho que é isso, né? A gente pode expressar o que a gente deseja sem ferir o outro. É isso que trata o livro. Sem agredir, né? Então, como eu faço esse pedido de acordo com a minha necessidade? Por trás de qualquer comportamento há uma necessidade. Então, como eu expresso para o outro a minha necessidade para que o outro me compreenda? Então, eu acho que a comunicação, ela é a chave da humanidade. É o maior problema, mas também se a gente usasse isso a nosso favor, ia ser, eu acho que, além do amor, que para mim é soberano, seria uma das formas da gente viver melhor, sabe? Então, eu gosto dos exemplos que ele traz ali no contexto. Legal. Papa Francisco, não é fofinho? Eu acho que ele é disruptivo. Ele foi um líder religioso muito firme e com o preceito do amor, que é o que eu acho que é importante, né? Então, eu acho que aqui na Terra ele representou bem Jesus Cristo, né? Abraçando todos, não importa quem, né? Apesar de ter a filosofia de vida dele, ele abraçou o mundo, ele destruiu pontes, ele destruiu muros, ele criou pontes, né? Então, eu acho que ele é um exemplo para a nossa humanidade. E o Ale, ele foi uma pessoa muito importante, acho que eu falei isso para você, né? Eu nunca olhei para ele como empresário. Eu acho que isso foi muito legal na minha convivência com o Alexandre. Primeiro, tem essa questão do que eu falei, ele acreditava em mim, e isso para mim é importante. Aquela foto ali, daqui a pouco eu conto para você, aquela outra do que foi. Então, teve essa questão de acreditar. Certo. Eu entrei na Cacau, eu era uma analista júnior. E ainda assim, eu sempre me senti ouvida, considerada. Entendi. Né? Legal. Para o trabalho, mas além do trabalho. Então, eu te contei da Ana, né? Quando chegou a polícia na minha casa, conselho tutelar, toda aquela coisa toda, foi assim. né? Foi assim, foi. E aí, eu tinha falado... Era dia do aniversário dele, inclusive, do Alexandre. E durante o dia, eu fui dar parabéns. Ele me perguntou da Ana, porque ele sempre teve muito acesso à minha família. Então, ele conhecia o Iago, o Flávio. Ele é assim com a maioria das pessoas que trabalham com ele. Bacana. Então, ele conhecia a minha história. E ele perguntou, né? E a Ana, né? E eu falei, tá em casa, não sei o quê. E quando eu cheguei em casa,
a mulher do conselho tutelar tinha me falado, enfim, aquela bagunça na minha porta. E aí, eu liguei para a esposa dele, porque uma pessoa, assim, que cuida de um monte de criança. Eles têm um instituto que é super incrível. E aí, eu peguei o telefone e liguei por conta deste fato, porque a gente tinha falado sobre isso e eu tava desesperada, assim. E era aniversário dele, ela não me atendeu, eu liguei no celular dele para falar com ela. E aí, eu tava aos prantos, eu berrava no portão. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, vão pegar a Ana de mim, vão tirar a Ana de mim. E era aniversário dele, ele saiu da festa dele para me ajudar. Uau. Então, tem coisas que a gente não esquece, né? Então, tem esse fato. Então, eu nunca olhei para ele como somente o líder, o dono da Cacau Show. Sim. Então, na minha vida, na minha história, ele teve um papel muito importante, né? Por me dar crédito, para que eu aprendesse, me desenvolvesse, mas também olhando aí para quando eu tive contextos familiares, lado humano, né, da coisa. Então eu olho muito para ele, mas por esse lado humano mesmo. Quando meu pai faleceu, era uma meia-noite, 2 horas, eu saí do trabalho uma meio-dia, estava na Cacau nessa época. Eu fui, meu Flávio me ligou, Flávio estava com meu pai estava infartando na hora de fazer um exame, pensa que loucura. Flávio me ligou e falou, vem pra cá que seu pai tá infartando. Aí eu só falei, gente, tô indo embora. E aí eles me ligaram à noite pra saber como é que eu tava. Eu falei, meu pai tá aqui, ele tá sendo entubado, eu preciso levar ele pra uma UTI, eu não acho UTI. E 2 horas da manhã a esposa dele comigo procurando uma UTI. Então, tem uma coisa pra mim que se chama gratidão. E eu não esqueço isso. Nunca vou esquecer. Então, ele representa tudo isso pra mim, assim, Legal. né? Nos momentos difíceis. E eu sempre tive muita liberdade. Então, quando eu não gostava de alguma coisa, não sei quando isso é bom ou ruim, mas se ele me perguntar, eu falava assim, então, eu não gostei, assim, não é legal isso. Então, ele é um presidente de uma empresa grande. Sim. E ainda assim, eu me sentia confortável para trazer a minha opinião, que às vezes era diferente da dele. Obviamente com respeito, né? Claro. Mas assim, isso é muito legal, né? De quando você olha para o mundo corporativo. E ali naquela foto, ele resolveu fazer um projeto, foi um dos meus últimos projetos na Cacau, que ele queria reformar a casa de 53 colaboradores, porque era a idade dele, uma coisa assim. E aí, 52, eu acho, 52. Ele falou, Fernanda, ó, eu não tenho tempo, mas aí você cuida disso. Olha só. E eu dou o dinheiro, você dá um jeito de fazer isso. E aí foi um projeto muito bacana. Imagino. E ele tinha uns lances assim, E sabe? Que eu não costumo falar. Nossa, também com esse foi acolhimento, lindo. né? Foi lindo, assim. Caramba, foi um projeto lindo. Legal. Porque devolve dignidade, Sim, né? sim. E eu vim de uma periferia, né? Eu sei o que é isso. Então, foi um projeto muito legal. E ele tinha uns lances assim, por exemplo, eu sempre tive muitos... Eu sempre fiz amizade por onde eu passei, graças a Deus. Então, eu ia dar um treinamento no estado X, aquela turma vira meus amigos, entendeu? Então, as pessoas me procuravam muito. Fulano teve um acidente. Ciclano precisou tá num hospital. Eu mandava mensagem no celular dele e falava assim, escuta, tem uma pessoa que tá precisando disso. A gente consegue ajudar? E ele sempre foi muito aberto. Ele falava, vai lá e pega e ajuda, sabe assim? Então, poxa, sabe, tem um lado humano que eu gosto muito. Legal. Ele é um empresário, ele tem que se posicionar, e aí, não vou falar que está certo, está errado, ele sabe o que ele está fazendo, né? Mas tem um lado humano dele, por isso que eu trouxe aqui, que eu gosto muito. Legal. Né? Eu acho que ele tem esse olhar para as pessoas que me agrada. É isso. Então tá bom. Então vamos para o nosso último pick, que são os personagens. Sou muito Disney, né? Fala um pouquinho deles aí. Pocahontas me lembra a infância, assim, sabe? Porque a gente não tinha muitos acessos, mas minha mãe comprou uma fita de vídeo, sabe? Tinha os... VHS mesmo. Sei lá como é que falava aquilo. e foi da Pocahontas, assim, muito legal, né? E eu assistia 100 vezes. Não tinha Netflix, não tinha nada disso. O acesso que a gente tinha era esse. Então, Pocahontas era o meu filme. Legal. A Moana me lembra a Ana, assim. Quando ela tava em casa, a gente fez o aniversário pra ela da Moana, sabe? Essa jovenzinha corajosa, né? E era o que eu tentei ensinar pra Ana, que ela tinha que ter coragem pra lidar com a vida dela e ver a vida sobre outra perspectiva. O Stitch me lembra a família, né? Nunca esquecer. Ohana quer dizer família. Então, representa a minha família. Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei de todos, assim. Eu acho que é isso. Então, tá bom. E eu gosto de ser criança, sabe? Eu não quero perder essa essência. Eu acho que meus personagens, eles
eles representam isso. Não, eu achei bacana. Lá que você pouquinho da escreve também minha- exatamente isso, né? Assim, que eu quero... se pudesse voltar, acho legal isso. Você fala que pudesse voltar lá, né? Você diria pra você mesmo, falou, ó, uma não liga muito pra opinião alheia, porque opinião, no máximo, é só uma opinião. Não vai mudar nada. E se tiver vontade de chorar, chore mesmo. Eu Se tiver vontade de rir, ria mesmo. Eu dou risada, Né? eu Isso aí. choro, eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Legal. A gente vai para o nosso último quadro e vamos bom. caminhando para os nossos finalmente. Perfeito. Tá bom? Então, um é Vamos pouco, lá. 2 é bom, 3 é melhor ainda. Eu te Vamos pedi lá. algumas coisas, né? Tá, vamos ver. Eu pedi. Que eu não lembro. Não lembro? Então vamos lá. Ah. Primeira coisa, pode soltar a imagem pra gente, por favor? Aí. São os livros. Né? A gente tinha falado da comunicação não violenta, do Marshall, e aí educação corporativa e liderando para a felicidade. Se quiser falar um pouquinho sobre Tá, eles. vou falar rapidinho. Então, comunicação não violenta, já falei um pouquinho desse conceito. Eu tatuei pra eu não esquecer. Porque é pra você ouvir com o coração. Ouvir com o A coração. girafa, que é a grande representante da comunicação não violenta, ela costuma olhar por cima o problema. Então, e ela sempre, por ter um pescoção, né? E o coração dela tem que bombar sangue. Então, é o maior coração terrestre. A baleia é mamífero, né? sim. Mas ela, dos Terrestre animais é a terrestres, é a girafa. Porque ela ouve com o coração. Então, a questão da empatia, do Legal. olhar com o outro, eu gosto muito. Por isso que eu Bacana. trouxe. Eu gosto muito de livros, adoro. Aprendi a gostar. Eu não Legal. gostava, mas a gente aprende. E como eu gosto de saber sobre o que eu tô falando, de aprender conceitos novos, de converter aquilo para a prática. Certo. Então, eu tenho uma preferência por livros técnicos Tá. e desenvolvimento de pessoas. Então, Educação Corporativa foi um dos últimos, foi do ano passado. Ele é bem legal, ele traz exemplos de várias coisas, desde performance, desempenho, cultura. Então, ele tem um resumão bom aí de Que a gestão. Andrea Ramal, ela organizou, né? Alguns- Isso mesmo, Aham, alguns tá. autores, tá? Então, é bem legal. Bacana. E ali eu nem trouxe pelo autor, mas eu trouxe pelo conteúdo que eu Conteúdo gosto mesmo, bastante. E é uma filosofia de vida pra mim, né? Legal. Assim como eu quero ser feliz, eu quero que todo mundo seja também. Esse é o seu Não que objetivo a da gente liderança, visar a acerta. felicidade. Legal. Não que. E às vezes a felicidade ela vem como um incômodo, né? Se você parar pra pensar aí no que eu contei da minha trajetória, os incômodos também me fizeram feliz. Certo. Né? Então, às vezes, a gente olha e parece que você tá abraçando árvore, né? Mas felicidade gera, financeiramente falando, resultados, né? E eu posso provar. Então, você tornar um ambiente fértil para construção e entregas, ele traz resultados para o seu negócio. Então, é a forma como eu olho. Não acerto sempre, né? Erro e acerto, mas eu busco que todos... Não que todo mundo vai ser feliz, Sei. mas que todos que tenham um ambiente agradável, um ambiente próspero para que todos possam buscar a felicidade e entregar felicidade, né? Se eu quero que as pessoas façam isso para os outros, eu preciso fazer para elas. Certo, legal. Então, eu acho Muito que ali bacana. tem dicas bem legais. Quem gosta de desenvolvimento humano, líderes, tem ideias muito legais Legal. que dá para pôr na prática. Ali é bem prático esse livro. Bacana. Bom, e aí... E aí eu tem o trago Gandhi essas e o pessoas, Mandela. né? O que eles têm em comum, né? A comunicação. Comunicação, né? Eu lembro que eu perguntei pra você o seguinte: se você pudesse tomar um café, né, de 15 minutos, as pessoas. Você tinha falado do Papa Francisco Imagina. já. Né? Então, e que papinho você bateria com Mandela? Poxa com Gandhi? vida, 15 né? minutinhos de café Mandela ali. ficou ali. Ele foi preso, ele foi. Como é que foi isso para ele, né? Passar por todo esse processo e ainda assim manter uma comunicação mais passiva. Não passiva. Mas ele foi Pacífica, né? rebelde né? É. Como é que é você viver numa atmosfera que te corrói e ainda assim não se perder de quem você é? Deixar uma vida, porque ele estava dentro de uma família, né, que tinha tudo ali, ele não precisava, ele deixar aquele caminho para ir para um meio político, trabalhar com social, tem uma questão de ativismo também, que altruísmo, que eu gosto muito, e o mesmo Gandhi, né? Se você parar para pensar na história, é uma pessoa justa, que tem uma espiritualidade, que coordena, né? Que eles são rebeldes, mas ao mesmo tempo sem violência. E eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode ser quem somos, com respeito. E não precisa ser um mundo violento. Eu acredito no amor. Então, tudo que me destoa do amor, eu não quero. Entendi.
porque o amor também ele é firme, ele é justo, ele é duro. Não é só, ai, que bonitinho. Não, né? Mas como é que a gente faz isso? Então eu perguntaria isso para eles, assim, me conta como é que vocês conseguiram, né? E o Gandhi tem uma frase que eu gosto bastante, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ah, legal. Então, são líderes fortes, cada um no seu tempo, da sua forma. Apesar de, e além de ter essa questão da liderança que eu gosto muito, eu acho que eu me sinto muito feliz sendo líder de pessoas. Eu perguntaria isso para ele, porque eu acho que eles têm muito para nos ensinar. E eu também acredito nisso, que se eu quero ver um mundo mais justo, um mundo mais feliz, se eu quero ver mudança, eu preciso provocar essa mudança. E neste papel de liderança, né, não que eu sou, mas eu estou, eu posso provocar mudança no mundo, eu posso provocar mudança nas pessoas. E você vê isso na prática. Certo. É maravilhoso. Você pegar uma pessoa que ninguém acredita e você vê ela crescendo, se desenvolvendo, nossa. Então nossa, imagina, eu ia perguntar tanta coisa para eles, assim, me conta, me ensina, né? Como ter essa resistência com resiliência, ter esse amor sem violência, sabe? Ter essa resistência, ser firme, forte, mas com princípios, que eu acho que isso é muito importante. Bacana. É isso. E para finalizar, assim, eu fiz uma pergunta também, ó. Me fale um lugar que você curte, que você sempre quer voltar, um lugar que você quer conhecer e que tá faltando só a imagem de um lugar que você, nesse lugar, não gostaria de voltar, não. Perfeito. Não sei se deu pra você pensar nisso. Fiquei pensando em várias coisas. Começa... Bom, eu trouxe aqui... Vou começar por onde eu já estive, né? Eu gosto muito de Foz do Iguaçu. Pois é, eu não conheço ainda. Preciso conhecer. Vá. Pra mim, assim, é o contato... Não que eu sou a pessoa mais da natureza, não é isso. Mas quando você tá ali, é divino. Porque não tem como o homem fazer aquilo. Aquilo ali... É a natureza. E tem uma força. A força, né? A força das águas, assim. Imagino. Parece que quando eu tô ali, tá limpando a minha alma, meu espírito, sabe? Uma coisa muito forte. E eu estive lá com pessoas que eu amo, então é muito legal, assim. É um lugar muito legal. Nossa, eu já fui lá várias vezes e adoro. Sempre que eu posso. Né? Eu gosto. Eu quero conhecer a Itália. Nossa, a comida italiana, né? Comida, eu acho que tem lugares lindos. Tem uma questão ali também, Roma, assim, eu tenho vontade de conhecer. Eu acho... Tem uma atmosfera, imagino que tenha, né? Uma atmosfera muito mágica, muito forte. Então, é um lugar que eu quero conhecer. Agora, um lugar que eu já estive e não quero, eu fiquei pensando muito, assim. Eu nunca vou falar, eu estive, não... É difícil pra mim, eu não consegui relacionar. Entendi. E aí, eu até busquei a ajuda dos universitários, né? Eu falei, vou perguntar pras pessoas, né? Eu perguntei pro meu marido, onde você já ouviu falando que já fui e não gostei? Perguntei pros meus amigos próximos, né? E assim, a gente não chegou a um lugar, a gente chegou a alguns momentos. Então, existem momentos na minha trajetória que eu falo, opa, isso eu não quero. E reconhecer isso é mágico também, porque você sabe exatamente qual é o seu limite. Né? Seja no mundo corporativo, seja no mundo pessoal, na minha vida pessoal. Então, eu tive uma crise de ansiedade em 2017. E eu sempre fui a pessoa que abraçava o mundo. Né? Então, eu nunca achei que eu precisasse de uma terapia. Não, eu falava assim, imagina, eu sou a pessoa que cuido de todo mundo. Eu dou conta. Até me ver no momento de ser cuidada. Então... E, geralmente, quem cuida tem dificuldade de ser cuidado, né? Porque eu gosto mais de dar do que receber. Tem umas coisas assim, né? Enfim. E eu comecei a fazer terapia. E eu acho que mudou muita coisa em mim. Eu me reconheci. Então, eu acho que onde eu não quero voltar é me perder de quem eu sou. Sabe assim? De quem eu sou de verdade, dos meus valores. E não significa não ser flexível, não significa não rever conceitos, crença que nos limita. Mas, assim, saber quem a gente é e esse processo, a terapia nos ajuda, assim, muito. Faz muito sentido pra mim. Então, eu acho que eu não quero mais deixar essa construção. Eu tô nesse processo, é um processo de construção mesmo, de aprender quem eu sou a cada dia, dos meus limites como pessoa, como profissional. Acho que é isso. Bacana. Eu tô muito feliz mesmo com esse nosso bate-papo. Pena que passa tão rápido. Poxa, nem senti. Foi rapidinho mesmo. Eu sei que você tem muitas outras histórias, muito mais coisas para falar pra gente. Foi ótimo. Mas que bom, que delícia assim, te conhecer. Foi muito bom. Juliana, muito obrigado por ter indicado a ser Juliana aqui. é uma amiga mesmo. muito querida, que eu tenho um carinho muito grande, né? Obrigado mesmo por aceitar o convite, pela dedicação, o seu tempo de estar aqui com a gente.
Eu acho que foi incrível, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse bate-papo. E foi muito legal mesmo, muito inspirativo. Que bom. Né? E o slogan do nosso Quem Quer Pode podcast é o canal que vai inspirar você. E eu creio que as pessoas foram inspiradas por isso. E eu quero deixar você à vontade agora, então, para se despedir do pessoal. Nós nem falamos, olha só, do teu trabalho como coach. É, né? verdade. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre Vou isso, falar rapidinho. deixar sua rede social, fica à vontade, que é o momento. Hoje eu estou numa nova empresa, uma empresa que trabalha com educação, que tem esse poder de transformar a vida das pessoas, é muito legal. Legal. Durante a minha jornada, eu fui buscar... Eu sempre gosto muito de desenvolvimento humano, então tanto processo de mentoria quanto de coaching. Então, eu fui estudar sobre isso, Legal. É bem legal, porque a gente consegue, com métodos práticos, né? Aplicar e ver resultado. Então, eu faço isso, mas hoje menos, mas também sou coaching e faço processos de mentoria. Legal. Então, é isso, assim, né? Se eu for falar, eu vou falar muito. Mas é isso, eu acho que... vou deixar minhas redes aqui também, para as pessoas, para a gente interagir. Construir relações, né? Eu realmente sou muito feliz, estou muito feliz pelo seu convite. Foi ótimo conhecê-lo pessoalmente, que a gente foi trocando mensagem, então foi muito bom. Eu sou uma pessoa muito grata, muito feliz por estar aqui, por poder contribuir de alguma forma com as pessoas em algum momento, de alguma maneira. Então, estou à disposição para troca. Legal. Enfim, eu acho que é isso. Joia. Tá bom, deixa sua rede aí pra gente. Bom, meu LinkedIn tá Fernanda Soares, acho que deve ter várias lá, mas não vai ser... Com a minha carinha vocês vão achar, eu não lembro o link, depois eu te mando se quiser adicionar. Tá. Meu Instagram é fesoares22 _coach. Underline não. É underline, né? Aquele risquinho. O de baixo. É isso, gente. Então, a gente se encontra aí pela vida, legal, né? Espero que a gente... Lembra que eu só adiciono, eu não subtraio. Então, mais um pra minha vida. Legal, obrigada também pela troca, por permitir que eu te conhecesse um pouquinho. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Sou muito feliz. Tá joia. Nossa, eu agradeço demais mesmo por ter aceitado. E legal. Muito bom mesmo a gente criar vínculos assim. Eu tenho certeza que a gente... Espero que Deus prepare outros bate-papos pra gente. Vai sim. Pra gente poder conversar e se conhecer ainda mais. Com certeza. Muito obrigado mesmo por tudo que você... por tudo que você trouxe pra gente aqui, né? Que bom. Pela maneira como você nos inspirou hoje aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Bom, e eu quero convidar você, né? A Fê usou uma frase aqui muito bacana, que é: a felicidade gera resultados. Opa! Então. E resultados financeiros. Eu quero assim, hoje eu vou ser muito claro e transparente contigo. Eu tenho geralmente feito o convite seguinte: vem inspirar com a gente, tal. Eu vou ser bem claro hoje. Nós precisamos do seu apoio financeiro, é isso mesmo, né? A gente não tem ainda patrocinadores e nós queremos o seu apoio financeiro. Se você vê que esse canal tem mensagens importantes, tem histórias importantes, a gente sempre traz pessoas aqui com conteúdo bastante interessante, que se expõem, que dão dicas, que ensinam, que inspiram com a própria vida. Então, nós precisamos do seu apoio financeiro. Então, vem nos apoiar, financeiramente falando mesmo. De repente, você quer sua marca aqui junto com a gente? Nos procure. O e-mail, quemquerpodepodcast@gmail.com. Quem quer pode com demudo, podcast@gmail.com, tá bom? Então, venha ser o nosso patrocinador e ajude-nos a inspirar ainda mais pessoas e chegar ainda mais longe, tá legal? Quem quer pode, podcast@gmail.com. Eu vou deixar uma frase aqui do Paulo Leminski Filho. Ele é um poeta, ele é muito assim, ele gosta muito de haikai, aquela poesia japonesa que é curtinha e tudo mais. Eu vou trazer um haikai dele que é muito bacana aqui. Diz o seguinte: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paz pra você, a gente se vê por aí. Valeu!